Se você está tentando jogar Moland, mas não está conseguindo entender a dinâmica do game, fica comigo nesse vídeo que vai rolar um super aulão aqui para você. Salve, salve galera, Marcelo aqui do canal AnyHelp. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como eu já disse antes da vinheta, hoje vai rolar então aquele super aulão do Moland, que eu já venho falando há um tempinho aqui no canal que eu iria fazer para vocês. Então, já chega deixando aquele like para fortalecer o canal, para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas que estão buscando aí esse tutorial, né, esse aulão aqui sobre esse super game da Mobox. Então, sem mais demora, vamos lá, vamos começar então o nosso aulão. E assim, eu já queria fazer uma introdução com vocês que esse game eu estou jogando ele desde quando foi lançada a versão alfa dele. Só que acontece, eu já vinha ranqueando no BB, que é o Block Brawler, e naquele momento eu estava muito focado em conseguir ranquear no Token Master, e foi um dos games que foi bem desafiador para mim. Então naquela ocasião eu achei melhor não investir aqui no Moland e esperar eu conseguir melhorar lá no TM, né, no Token Master. E isso acabou acontecendo, atualmente eu estou conseguindo ranquear nos dois games, e automaticamente eu comecei então a concentrar minha energia aqui no Moland da Mobox. Por que eu uso essa estratégia? Porque qualquer game que você vai jogar aqui, você vai ter que fazer algum tipo de investimento. E o Moland é um game muito interessante, que já diga-se de passagem, já é bem válido abrir esse vídeo para vocês dizendo o seguinte, que é um dos games da Mobox que te permite jogar ele sem necessariamente ter famílias ou ter momos raros, tá? Então o que eu estou querendo dizer com isso? É possível você jogar aqui o Moland investindo, obviamente tem que fazer investimento, não tem como. Se você quer montar um time forte aqui, você vai ter que investir nele. Mas é possível você fazer isso utilizando muitas vezes momos normais e não necessariamente um momo raro ou um momo épico. É claro, gente, que ter esse tipo de momo acaba dando algum tipo de vantagem para você dentro do game, isso é óbvio. Mas se você tiver, por exemplo, um momo comum, incomum ou um único, você consegue acoplar ele aqui no jogo e utilizar ele também, tá? Ele consegue trazer benefício para o teu personagem aqui dentro do time. Então é super válido. Eu, inclusive, tenho visto pessoas que estão investindo no game Moland e que não tem realmente momos raros ou famílias. Já comentaram isso comigo, inclusive. E estão super bem ranqueados porque investiram no time. Então essa é uma alternativa aqui dentro da plataforma da Mobox, em que você consegue jogar um game sem necessariamente ter que fazer um input financeiro alto lá nos momos, tá? Então, dando sequência aqui, como eu tenho feito em todos os aulões, eu vou pegar por tela aqui, vou tentar ir matando por tela com vocês, mas eu já queria antecipar uma informação. Alguns de vocês às vezes pedem para eu colocar lá um roteiro de como foi feita a dinâmica de gravação do vídeo. Por que eu não tenho feito isso? Porque normalmente, às vezes eu estou lá no meio do vídeo e eu acabo voltando em algum ponto inicial. E isso dificulta muito na hora de você criar um índice ali, tá? Então eu opto por não fazê-lo, até porque quando eu preparo esse tipo de vídeo, eu faço ele entendendo que as pessoas elas vão assistir do início ao fim, porque elas realmente não dominam aqui o game e elas querem ter uma visão mais ampla a respeito dele. Tá? Então, feita a justificativa aqui, vamos lá, então vou fazer aqui um geral com vocês. Eu deixei então virar de um dia para o outro aqui, para que eu tivesse todos os recursos disponíveis na tela para poder mostrar para vocês, tá? Então, basicamente, quando eu entro aqui no game, eu caio nessa tela, e através dessa tela eu consigo gerenciar várias coisas, tá? A primeira delas, como é muito comum na maioria dos games aqui da Mobox, se eu clicar em cima da foto aqui, por exemplo, eu consigo fazer algumas alterações aqui, a começar, vou pegar de baixo para cima, pelos mais simples, e depois eu vou evoluindo a informação, tá? Mas eu tenho aqui a opção volume, por exemplo, caso eu queira, de repente, tirar o som do áudio aqui do game, ou os efeitos sonoros, eu consigo, tá? Desativá-los, e eu fiz isso, inclusive, para poder gravar o vídeo aqui para vocês. Eu posso optar aqui por qual língua eu quero utilizar. Você não tem muitas opções ali, como deu para ver, né? Eu consigo fazer aqui switch address aqui, que seria alterar o endereço da minha carteira, né? No caso aqui, pessoal, como eu estou jogando, para quem acompanha o meu canal, sabe que eu venho fazendo várias mudanças aqui no meu set de gravação. Eu vinha gravando no meu notebook e agora eu estou gravando num PC gamer que eu estou montando aqui pro canal.
E o que acontece? Nesse PC eu optei por não vincular a minha MetaMask aqui no Windows. Eu preferi manter a minha MetaMask vinculada no meu Mac. Porque eu acho que o Mac ele me oferece um pouquinho mais de facilidades, eu estou mais acostumado com ele. E eu gosto mais do nível de segurança do Mac do que do PC, mas é óbvio, não vou entrar nesse mérito da questão, porque isso depende de uma série de configurações. Então, para mim, é mais confortável estar com esses dados armazenados lá no meu Mac. Então, aqui eu só entrei com o meu login de e-mail para poder jogar e mostrar para vocês aqui, fazer a gravação do game, tá? Mas então aqui em Switch Address é possível fazer a alteração disso. E aqui, obviamente, no botão Logout, eu iria sair totalmente aqui do game, tá? Agora, de baixo para cima, nesse momento aqui da Season, eu estou conseguindo, dentro da minha patente aqui, eu estou conseguindo jogar com 4 elementos do meu time, tá? Normalmente eu chego a 5. Existem jogadores dentro da plataforma que conseguem chegar a 6, graças ao nível de investimento dele dentro da plataforma, tá? Então ele consegue avançar mais nisso do que eu. Mas assim, continuando, eu tenho aqui esse Military Rank aqui, que quando eu clico, ele me dá a opção de promoção do meu time. Como é que isso funciona? Percebam que eu tenho aqui 2 critérios para poder promover o meu time. Um deles é uma medalha, são medalhas no caso, e o outro são dinheiro aqui do game, são notas. Então, para você conseguir evoluir o seu time de patente, você precisa ir acumulando aquilo que está sendo pedido aqui no game. Então, no caso, por exemplo, do dinheiro, eu sempre tenho muito dinheiro aqui, mas as medalhas é sempre bem disputado. Então, como eu alcancei a patente ontem à noite, zerou aqui, eu preciso alcançar 10 medalhas verdes agora, para eu poder ser promovido para um próximo nível. Qual que é o grande segredo de ser promovido aqui? À medida que você vai sendo promovido, o teu time vai ganhando mais poder, tá? E você também consegue ir elevando o nível de players dentro do seu time. Então, nesse momento, eu mostrei para vocês que eu estou com 4. A hora que eu alcançar o próximo estágio de promoção, eu vou subir para 5, tá? Para 5 guerreiros dentro do meu time. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que mostra aqui também nessa tela é que eu, por exemplo, eu tenho gemas em um dos meus momos. Então, dentro do game, eu acabo conseguindo ganhar aqui um benefício, tá? Ele me dá um bônus de 10% aqui, tá? Por conta das minhas gemas, tá? Então, voltando aqui, eu vou agora sair dessa tela. Eu já mostrei para vocês qual que é o significado dela. Me sobra aqui, então, a opção para fazer a alteração do meu nickname, que é só clicar aqui, então, nesse lapisinho aqui, eu já conseguiria fazer, né? E automaticamente me mostra se eu estou dentro de uma legião, qual é a legião que eu faço parte, o meu ID dentro do game e qual o nível de experiência, tá? Esse nível de experiência ele é importante porque ele vai evoluir esse número que aparece aqui, ó, no meu caso aqui, ó. Aqui na tela do computador eu não estou conseguindo ter uma boa visibilidade porque fica um quadradinho em cima aqui, mas se eu não me engano eu devo estar entre 43 ou 45 aqui, tá? No level. E percebam que embaixo também eu tenho aqui esse King, que é uma sinalização de um bônus que eu também conquistei aqui dentro do game, tá? Então, se eu clicar, por exemplo, aqui ó, no quadradinho da imagem, eu consigo fazer a reposição da imagem, escolher um outro guerreiro, tá? Para aparecer no meu avatar ali. Só que aí aqui já aparece a primeira dica que, galera, realmente já vale o like nesse vídeo aqui, porque eu já vi muitas pessoas lá dentro do grupo da Mobox questionando, porque comprava lá essa bandeira aqui, King, né? Só que não aparecia. Ou seja, para você ativar essa bandeira e automaticamente os benefícios que ela te dá, porque quando você compra esse King aqui, você ganha bônus para os seus jogadores aqui, para os seus players dentro do game, tá? Para os seus guerreiros. Então, vou mostrar aqui o caminho das pedras para vocês. Clicou aqui na foto, ó, Icon Frame, você vai conseguir colocar o frame ao redor do teu avatar, que também é um outro frame que você conquista aqui dentro da plataforma e ele te dá bônus de poder. E aí na questão do King, é aqui, ó, Defend, tá vendo, ó? Quando eu venho aqui em Defend, eu tenho 2 Kings comprados, adquiridos. E aí eu estou deixando aqui o meu S2, se eu não me engano, equipado, tá? E aí ele me gera
esses bônus que está sendo mostrado aqui na tela, e que se vocês verificarem no celular de vocês vai ser até melhor, porque eu estou percebendo que aqui no Windows está cortando um pouco o tamanho de... Perdão, está cortando um pouco aqui a escrita do game, né? Em alguns botões a escrita está excedendo, creio eu que pela minha configuração aqui do computador, está cortando, tá? Mas então vocês vão conseguir verificar isso diretamente no game de vocês. Então, essa tela aqui basicamente são essas informações. A gente vai fechar ela agora e vamos seguir aqui então, pegando item a item dessa tela maior aqui que mostra todo o cenário onde acontece o game, tá? Então agora de cima para baixo eu comecei pelo avatar aqui, né, pela foto. Aparece aqui então o meu nickname, né, do meu avatar. Em seguida, o volume que eu tenho do dinheiro do game, o volume que eu tenho de ouro e o que eu tenho de Mobox na minha wallet de game, tá? Então, no caso aqui, o que está mostrando é o que eu tenho na minha wallet de game, não na minha MetaMask, por exemplo, tá? É a wallet que está vinculada aqui, da própria Mobox. Bom, depois disso aqui embaixo, percebam que tem um traço aqui, ó, logo abaixo dessa tarja maior. Esse traço que está mostrando, ele indica a tua evolução de experiência, tá? Então, à medida que você vai cumprindo aqui as suas missões, você vai evoluindo, e quando alcança 100% aqui, você ganha um nível novo aqui embaixo aqui da foto do teu avatar. Em seguida, mostra aqui o poder que você tem associado à sua equipe. Então, por exemplo, nesse momento eu estou com 416 mil de poder aqui na minha equipe, tá? É um poder relativamente baixo, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, eu comecei a fazer um investimento aqui no game. E para você evoluir nesse game, você tem que fazer investimentos em Mac. Então, a hora que chegar aqui nos meus heróis, eu vou mostrar e vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Bom, em seguida, eu tenho aqui Mission. Quando eu clico em Mission, ele me dá essa tela aqui. O que que significa? À medida que eu vou cumprindo essas tasks aqui, ó, tá? Essas missões diárias, ó, ele vai liberando para mim esses baús aqui em cima. E esses baús, eles são relativos a esses prêmios que estão sendo mostrados. Então, quando eu pego o primeiro baú, por exemplo, eu vou receber essa premiação aqui. Quando eu pegar o segundo, já vai ter atualizado aqui, porque eu já vou ter aberto o primeiro, e assim por diante, tá? E me mostra aqui o tempo que eu tenho para poder cumprir essas missões, essas quests aqui dentro do game, tá? Um dado muito importante relativo a essas bonificações, fiquem de olho nesse terceiro item, tá? Você basicamente pega ele em todos os baús. Para que é que serve esse item aqui? Ele serve para dar um up no seu momo que está atrelado ao seu herói. E vocês vão ver daqui a pouco isso. Só estou antecipando para vocês entenderem a importância de cumprir essas tasks diariamente, tá? Essas quests aqui no caso. Voltando aqui então, eu tenho a opção Mail. Em Mail, normalmente vocês vão receber as notificações do game, seja ela algum suporte de legião, que eu vou daqui a pouco fazer, vocês vão entender o que significa isso. Premiações diárias, mediante o seu ranqueamento. E também, se você estiver tentando vender algum tipo de herói lá no marketing do game, ou alguma medalha, por exemplo, quando acontecer a venda, você vai ser notificado aqui nessa área Mail. E aí você tem que clamar, tá? Então, no caso aqui, ó, eu vou clamar esses dois que eu não clamei. Então, ó, eu recebi um fragmento do Riot Zealot aqui, que é um herói que eu tenho dentro da minha equipe. E eu recebi aqui a minha premiação, o meu reward com base no ranqueamento, tá? Beleza, voltando aqui então agora eu tenho Lending. Lending é caso eu tivesse algum momo alugado, tá? Algum rent aqui dentro do game. Então apareceria aqui para mim e mostraria inclusive o tempo ainda que eu teria de uso desse momo até acabar a alocação dele. Em seguida, momo, ele me mostra aqui todos os momos que eu tenho atualmente dentro da minha estrutura aqui, né? Então, todos que acompanham aqui o meu canal sabem que eu estou com 3 momos raros, tenho 3 famílias, né? E tem alguns sobressalentes, eu até coloquei alguns à venda essa semana, mas ainda deixei alguns aqui, que é o caso aqui desse momo, por exemplo, que não faz parte das minhas famílias, esse aqui e o rinocerontinho aqui. Bom,
Então, matamos aqui esses 4 botões. Eu vou pular para os outros 3 que estão aqui no canto superior direito. Então, eu tenho aqui o Gift Pack, que basicamente me mostra opções que eu possa comprar aqui dentro da plataforma, tá? No caso aqui, comprar Combo Box. Porém, ele me dá aqui uma alternativa free todos os dias. Então, como é Daily Gift, né? Então, diário aqui, né? Eu posso todo dia vir aqui e resgatar essa quantia de Gold, de experiência e também de dinheiro. Então, eu vou clicar aqui em Free e ele já automaticamente resgata esses prêmios para mim. Logo aqui embaixo no rodapé, só aproveitando, como eu estava comentando com vocês, vocês vão poder fazer compras aqui de outros itens utilizando então M-Box, né? Então vocês podem comprar, por exemplo, essa gema aqui, que é o Hero Spirit, que ela é muito utilizada, pelo menos no início da Season, para você subir o grau de evolução do teu herói, tá? Isso tem que acontecer toda a Season. Então agora pegando aqui embaixo no rodapé, você tem aqui a opção Season Gift, que aí é uma opção que você pode comprar uma vez em cada Season. Então, por exemplo, se eu quisesse acelerar o meu processo ali de heróis acumulados dentro da minha estrutura, eu poderia vir aqui e comprar essas medalhas verdes, tá vendo? E consequentemente, quando eu compro esses packs aqui, com exceção desse primeiro que também é free, e eu já adquiri ele no primeiro dia da Season, esses demais, à medida que eu vou comprando, eu vou ganhando então ouro. E quando eu ganho essa carta aqui, eu tenho a opção de recrutar novos heróis, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quando e onde isso acontece, tá? Então, só recapitulando, se eu quisesse acelerar o processo aqui para ganhar mais um herói dentro da minha equipe hoje, eu tenho que alcançar 10 medalhas verdes, como eu mostrei para vocês ali na introdução do vídeo. E se eu fizesse a compra desse pack, por exemplo, eu já iria acelerar esse processo em 7, tá? Eu já ganharia 7 medalhas. Mas eu vou mostrar para vocês aonde a gente ganha essa medalha de maneira free, tá? O mesmo acontece com outras medalhas de outras cores. Então, por exemplo, a azul, e tem essas outras opções até chegar aqui na amarela. Dentro dessa área também, tem algumas opções bem interessantes que vale a pena ressaltar aqui com vocês, que é o caso, por exemplo, desse investimento maior, que você pega o baú vermelho, tá? Quando você adquire esse baú vermelho, você ganha 2 armas, que são as armas de mais alto nível que tem dentro do game, tá? Então é garantido que você vai pegar 2 partes de armadura, né? Ou seja, a arma ou uma parte da armadura, na condição aí de ser a mais top do game. Então, para quem não tem, às vezes, momos dentro do game, às vezes tenta compensar com isso. Porém, é importante ficar ciente de que está fazendo um investimento alto aqui em M-Box, tá? Tem uma situação que ocorre aqui nesses investimentos que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá? Tem uma sacada aqui dentro do game que é bem interessante para quando você está fazendo os investimentos iniciais, mas eu não vou tocar nesse assunto agora. Seguindo aqui então no rodapé, o terceiro botão, que é o One Time Gift Pack, você vem aqui, ó, se vocês observarem, eu já adquiri 2. Esse não é por Season, esse é de maneira corrida, geral, tá? Então eu já tenho esses 2 iniciais e tenho esse último. O que significa esses packs aqui? Quando eu comprei esses packs, automaticamente eu consegui adquirir aquele King que eu mostrei lá para vocês, que me dá aquele bônus. Então quando eu adquiri esse, eu peguei o S1 e depois o S2, tá? E automaticamente eu ganhei também bônus de ouro aqui. E também bônus em cartas de recrutamento de heróis. E daqui a pouco eu vou explicar também para vocês a importância disso, tá? Em seguida aqui eu tenho os próximos investimentos que eu posso fazer, tá? Que aí quando vocês quiserem saber o que significa cada um deles, se vocês clicarem, por exemplo, em cima aqui, ó, desse Arena Privilege, ó, ele me mostra aqui, ó, que eu teria um privilégio permanente na arena de mais 2 Free Challenger por dia. Então, se eu compro, por exemplo, esse pack, eu vou ter mais 2 Challenger diariamente, e pelo que eu entendo, de forma vitalícia aqui, tá, no game. Então, a gente pode travar 20 batalhas por dia. Se eu compro esse pack, eu vou poder travar 22 batalhas por dia. Obviamente, isso me favorece em posicionamento de ranking, tá? O mesmo acontece aqui com os demais packs, tá? Cada um deles te oferece algum tipo de recurso.
Então esse AFK Privilege, por exemplo, daqui a pouco eu vou entrar nessa área e eu vou relembrar vocês da importância de repente ter esse baú. Eu a princípio não investi nele, tá? E por final, esse aqui é o que aparece aquela moldura ao redor do meu herói e que eu mostro para vocês quando vocês clicam lá no avatar lá em cima, que vocês podem ativar o King em uma das opções e vocês podem ativar também esse frame aqui, essa moldura que aparece ao redor do herói, que também agrega privilégios e bônus aqui pro teu set, tá? Pro seu time. Por final, eu tenho aqui o último botão aqui no rodapé, que é o Purchase Gold. Obviamente, como o nome sugere, você consegue comprar então itens relativos a ouro, tá? Utilizando também M-Box, ok? Então, à medida que você investe aqui, você adquire um volume de Gold, tá? Para você utilizar dentro do game. Eu também vou explicar isso aqui daqui a pouco para vocês, qual que é a importância de Gold dentro da estrutura aqui do game, tá? Então eu não vou entrar no mérito da questão agora, mas daqui a pouco eu vou passar para vocês informações relativas a isso, tá? Então fechamos aqui o item Gift Pack. O próximo item é esse Benefit. E nele você tem 3 opções. A primeira opção, você pode comprar um Pass aqui, que te garante uma bonificação maior aqui de ouro, tá? Então diariamente você, diariamente não, à medida que você vai alcançando os levels aqui, você vai recebendo essa bonificação em ouro, tá? Vocês estão vendo que aparece muito recurso ouro aqui, né? Acho que já deu para entender que é um recurso importante dentro do game, né? A segunda opção dentro desse item aqui no rodapé, é o Battle Pass. Ou seja, a cada level que você vai alcançando, você vai desbloqueando premiações, tá? Diariamente também, à medida que você vai evoluindo, você vai recebendo elas. Só que lá em quests, tá? Então, ó, quando você vai cumprindo, eu cliquei só para mostrar para vocês, quando você vai cumprindo essas quests, você vai desbloqueando pontuações aqui, tá? Premiações, perdão. Então, nesse momento, ó, eu já tenho algumas clamadas, tá vendo? Como eu não executei nenhuma quest ainda hoje, eu não tenho nada ainda para retirar. Mas à medida que eu for fazendo, automaticamente vai sinalizando para mim, tá? E eu tenho a opção aqui, que é uma espécie de um Advanced aqui, em que eu posso comprar, tá? Esse Advanced. E quando eu compro ele me desbloqueia mais rewards do que a opção free, obviamente, que é esse basic aqui, né? Então percebam que, ó, em alguns casos ele dobra basicamente a premiação aqui para mim. Eu não tive interesse nisso, acabei não fazendo a compra, mas eu acredito que muitas baleias aqui dentro do game acabam adquirindo também esse pass aqui, tá? Por final, aqui dentro desse item, na terceira opção, eu tenho aqui esse Privilege Card, que eu também não tenho ele, mas que ele te dá retorno aqui em Gold, né? Como está sendo demonstrado aqui. Diariamente ele te dá um retorno aqui em Gold, certo? Como eu estou com a resolução muito ruim aqui na minha tela, eu acho muito ruim jogar esses games aqui no computador, que pelo menos para mim, pela resolução que eu tenho aqui de tela, me gera uma certa dificuldade aqui para enxergar o que está escrito. Mas vocês vão conseguir acessar essa área aqui e, obviamente, vocês vão conseguir entender. A única diferença que eu quero deixar clara para vocês de um para o outro aqui, ó, é que esse Seasonal Card, ele acontece, o que você ativar ele fica somente para Season, tá? Já esse Lifetime Card, você comprando ele, pelo que eu entendo, ele é vitalício. Então você recebe aqui um volume de ouro todas as Seasons, tá? Então, obviamente, o valor dele é bem mais alto aqui. São 99 M-Box para você poder comprar esse pass aqui, tá? Bom, fechamos aqui então mais um item. Por último aqui dessa coluna, nós vamos aqui para o Season. E aí um detalhe, eu quero aproveitar que está aparecendo essa exclamação. Sempre que tiver alguma coisa para ser feita aqui na estrutura do game, nesses botões, vai aparecer essa exclamação para vocês. Então fica a dica aí também, quando aparecer você sabe, às vezes está finalizando aí o teu dia,
De repente está esquecendo alguma coisa, acaba servindo, ajuda muito, tá? A gente a não deixar passar nada, tá? Dos recursos, porque muitos deles a gente perde de um dia para o outro, e é o caso desse aqui, ó. Então quando eu clico aqui em Season, nesse botão, ele me mostra que todos os dias eu tenho direito a esse Treasure, tá? Então quando eu clico, eu vou clicar aqui para mostrar para vocês, eu recebo algum tipo de reward, tá? Que pode ser desde dinheiro, Hero Spirit, Experience, até mesmo guerreiros, tá? Desde guerreiros simples, mais 5 estrelas, tá? Até guerreiros mais importantes aqui dentro do game, como por exemplo esses da série Light aqui, tá? Que esses aqui, em tese, são os mais fortes aqui dentro do game. Então você pode sim ser premiado com um desse, tá? Eu já recebi vários, já recebi vermelho de outros times aqui, mas não me lembro de ter pego algum desses lights aqui, tá? E aí você tem a opção aqui, você pode também... tem uma lojinha aqui embaixo da Treasure. Então se eu clico aqui em Archivement, essa é com base na medida em que você vai... recebendo, vai ativando esses Treasure. Então, por exemplo, a hora que você fizer 10 vezes que você clicou nesse botão, você ganha esse benefício aqui, ó. Você vai clicar aqui e você vai receber mais 2 cliques de bônus. Se você atingir 20, você vai ganhar esse outro prêmio. E assim subsequente. Mas você vai falar assim, puxa, a Season é composta de 14 dias dentro do Moland. Então, como que eu consigo pegar 50 se eu vou ter só 14 oportunidades free de clicar lá? Aí entra a questão aqui da terceira opção, que é o Gift Pack. Você pode comprar esses Gift Packs. Eu já fiz compras, inclusive, de Gift Pack aqui. Quando você compra esses Gift Packs, você ganha bônus, né? Você ganha mais opções para dar tiros ali, como a gente fala aqui dentro do ecossistema aqui do game. Os players, os jogadores costumam falar muito isso. Então, vamos supor, se eu adquiro esse de 19 M-Box, eu ganharia essa quantia em Gold e eu ganharia mais um volume aqui de tiros, que são esses cliques que eu faço aqui. Então, se você investe aqui em Gift Pack, você obviamente acelera esse resultado aqui, tá? E aí você tem várias opções de premiação, ok? Bom, muito bem, fechamos aqui então mais uma tela, que é a da Season. Agora que eu matei essas duas colunas, eu vou dar sequência pegando de cima para baixo aqui, explicando cada um desses elementos que aparecem dentro da tela aqui, tá? Então, se eu pegar o primeiro aqui, que é esse Battle, aqui é a nossa área de Relics, tá? Antigamente a gente ativava Relics, recentemente foi criada essa opção Epic Battles, e agora nessa Season em que nós estamos, entrou esse Peak Arena, tá? Como é que funciona isso aqui dentro do game, tá? Vou pegar de cima para baixo. Epic Battles são uma espécie de adventure que rola aqui dentro, tá? Em que você tem que cumprir elas. Então eu já cumpri algumas, ó, se eu pegar desde o início aqui, eu já cumpri algumas. E à medida que você vai cumprindo essas missões aqui, você vai ganhando bonificações, tá? Rewards. Então, nesse momento, eu preciso cumprir essa e eu tenho... eu tenho que cumprir essa aqui, que está com 0%, e tem mais uma, tá? O que que acontece? Por que que eu ainda não cumpri? Eu estou deixando o meu time ficar mais forte para eu tentar vir aqui cumprir essas missões, tá? Então, essa aqui, por exemplo, eu estou com ela 100%. Eu cumpri essa missão no final da Season passada, se não me engano, quando eu estava com o meu time já 100% o poder dele adquirido. Por quê? Porque realmente é difícil, tá? E a cada Season tá entrando novas e tá se tornando mais difícil ainda. Então essa, por exemplo, eu já tentei cumprir ela nessa Season e eu vi que o meu time não tem força suficiente para passar nem do primeiro estágio ali, tá? Quando a gente vai cumprindo os estágios que tem lá dentro dessa missão, você vai liberando esses baús aqui, ó. Então tem baús Gold aqui e tem baús comuns. E dentro desses baús, obviamente, tem premiações que vão desde dinheiro aqui do game, a ouro, a Hero Spirit, Experience,
até mesmo a heróis e medalhas. Então, para mim, o mais legal disso aqui é quando a gente consegue pegar as medalhas, porque eles dão boas medalhas aqui, tá? Dão boas premiações em medalhas. Então, eu vou clicar aqui em Start Adventure só para mostrar para vocês aqui na prática como funciona. Mas eu não vou nem jogar porque eu sei que meu time não está apto. E percebam que, inclusive, ó, ele está zerado aqui. Ó, o nível de corações está zerado. Você começa essa missão sempre com 10 corações. Tá? Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em Reset. Ele vai resetar. Então ele trouxe novamente os meus 10 corações aqui para eu poder fazer as batalhas. Vamos só passar aqui a fala da nossa Time Collector. Pronto. Então eu tenho que ir com esse carrinho até cada uma dessas opções aqui. Ó. Então, por exemplo, o mapa ele é bem grande, tá? Ele não vai me mostrar aqui porque ele está sombreado. Mas à medida que eu vou cumprindo, vou eliminando aqui os meus adversários, ele vai desbloqueando para mim, vai tirando essa sombra, vai me mostrando mais áreas aqui. E é onde eu consigo enxergar os baús que eu preciso alcançar. Então percebam, ó, que são mapas bem grandes, tá? Que você vai ter que percorrer. Então, você tem que ir eliminando essas barreiras e torres que vão aparecendo para você ir desbloqueando aqui então, tá? Eu não vou entrar muito aqui na situação, porque à medida que vocês forem jogando, vocês vão pegar aqui a informação, tá? Mas para quem não tem ainda, muitas vezes, heróis upados dentro do game, aqui em Partner, ele vai mostrar, quando você pega algumas desses adversários, eles liberam um reward para você, que quando você clica pode ser skill, que é poder, aumento de poder para o teu time dentro aqui desse universo, ou partner, você pode pegar também heróis upados. Então é normal aparecer heróis upados com uma estrela vermelha. Então se o teu time está mais fraco, acaba te dando um gás para você ir cumprindo as missões aqui dentro, tá? Então matamos o primeiro item aqui, que é o Epic Battles. Aqui ele mostra inclusive um preview dos prêmios que você vai alcançar, tá? Aí aqui, ó, Helix Exploration. Em Helix e em Peak Arena, percebam que eles dão premiação em cristais de mech. Cristais de mech, para vocês entenderem, para quem de repente é novo na plataforma e começou aqui pelo Moland, cristais de mech está se tornando um item de muita importância dentro da plataforma, tá? Por conta de várias mudanças que estão acontecendo. Eu não vou entrar nessa informação agora, mas se vocês procurarem aqui dentro do canal, nos meus vídeos anteriores, eu tenho vários vídeos falando sobre um super update que está acontecendo aqui na plataforma, e lá vocês vão entender a importância de mech, tá? Mas então aqui em Relix, por exemplo, você ganha premiação em ouro, em cristais de mech e nessa moeda, que é uma moeda que vai te dar poder de compra dentro da Store, tá? Vou entrar aqui em Helix então. No caso aqui em Helix, à medida que você vai investindo em M-Box dentro do game, você vai subindo o teu level de premiação. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em Consumption Level, para exemplificar para vocês, ó. Eu, nesse momento, eu sou level 3 aqui, tá? Então, sendo level 3, se eu cumpro diariamente os 3 estágios, tá? De Relix, eu ganho essa premiação em cristais de mech, ok? Se você está no 0, obviamente, aqui no level 1 você não ganha nada. Subiu o level 2, você ganha 1, 1, 2. Level 2, 2, 2, 4. Level 3, 4, 5, 10 e assim por diante. Ó. Tem gente que, cara, investiu pra caramba e tá ganhando muito mech aqui dentro da plataforma. Como é que funciona isso? Tá sendo exemplificado aqui em cima. Ó. Se eu consumir mais 490 Mobox dentro do game, tá? Dentro desse game, eu vou subir para o próximo nível, que me daria 7, 10, 20. Tá? Então, se eu consumir 490 Mobox aqui dentro do game, eu já automaticamente consigo receber essa bonificação nas Relix diárias. Tá? Então, pessoal, no meu ponto de vista, estrategicamente vale muito a pena. Como eu falei para vocês, eu comecei a investir no Moland agora. Eu tinha feito um investimento inicial e eu retomei ele agora. Então, o meu investimento inicial já tinha mirado muito aqui na questão das Relix. Tá? Bom, como é que funciona aqui a Relix? Eu tenho essa coluna, né, que eu preciso subir ela aqui, então. Hoje, de cara, eu posso pegar
ou uma recuperação de 100% dos corações, full HP aqui. Ou seja, quando eu vou enfrentando esses adversários, vai diminuindo o meu número de corações à medida que eles vão atingindo a minha torre. Então eu posso revitalizar esses corações aqui. Ou nessa outra opção eu poderia pegar um herói upado. Por isso que eu falei para vocês, se você de repente está com um time um pouco mais fraco, é uma chance que você tem aqui em Relics, tá? De ir melhorando a consistência do seu time. Uma dica valiosa que eu vou deixar aqui para vocês dentro do Relics, eu já fiquei com a impressão que quando eu utilizo demais esses recursos, acaba subindo o nível de dificuldade dos meus adversários. Então eu vou mostrar isso na prática para vocês. Ó. Eu vou resgatar esse full HP, apesar de não estar precisando. Por que eu não peguei os heróis? Porque eu já tenho o meu time formado e já está upado em uma estrela vermelha, todos eles, minimamente. Então para mim não vale a pena pegar. Tá? Mas agora quando eu clico aqui em qualquer um dos adversários que eu vou enfrentar, nessa linha, nessa primeira linha, no caso eu só posso optar por esses dois, porque eu eliminei esse lado. Então aqui mostra o nível de dificuldade deles, tá vendo? Para eu passar. Então nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho que ter no meu time pelo menos 109 mil de poder na minha equipe. Se eu volto aqui, eu estou com 416 mil, então é um adversário relativamente fácil para eu passar nesse primeiro stage. Então eu vou clicar em qualquer um deles aqui, eu vou conseguir passar, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês? A impressão que eu fiquei anteriormente é que quando eu ficava pulando essas linhas, pegando os recursos que eles me dão, aumentava o nível de dificuldade desses adversários mais para cima, tá? Então a minha dica é: passem esses adversários, até porque vocês ganham premiações quando vocês eliminam eles, tá? E essa aqui é uma premiação muito boa, tá? Essa moeda aqui para vocês irem adquirindo novos heróis. Eu vou mostrar isso mais para frente aqui para vocês. Bom, então sem mais delongas, ó, eu vou enfrentar esse aqui, Auto Challenger. Vou clicar aqui para... Pronto, o meu time entrou aqui. Eu já tenho uma composição montada com 4 heróis, que é o que eu posso utilizar no momento, ó. Então ele já começa a combater aqui, ó, no automático, tá? Se eu clico só em Challenger, que é a opção do lado, eu viria para essa mesma tela e eu poderia ficar manualmente ativando o poder de ataque dos heróis quando eles estão dourados aqui embaixo, tá? Como meus heróis são muito fortes aqui, eu não tenho a necessidade disso. Outra coisa importante é que vocês podem usar esses recursos, ó, que nem se eu clico aqui no avião e arrasto, já foi o clique, o avião vai atacar na onde eu determinar. Se eu clico nessa trombeta, por exemplo, ele deixa o ataque do meu time mais rápido por alguns segundos. E por final, no meu caso, tem ali aquela chuva de gelo, que ela paralisa temporariamente os meus adversários aqui na tela. Então eu já venci aqui, ó, foi rápido até, né? Toda vez que você vence um adversário, você tem esses rewards também. Você pode escolher se você quer aumentar o poder de ataque do seu time, ou outras opções que vão acontecer, como por exemplo esse slowdown aqui, que eu consigo deixar Hero Slowdown mais 10%. Eu acredito que vai deixar os teus adversários mais lentos, tá? Para que você consiga atacar eles de maneira mais efetiva, tá? Então, na verdade, isso aqui é muito aleatório. Tem muitas outras opções de recursos que vão aparecer aqui para vocês. E vocês vão analisando aqui o que vocês querem e vocês vão escolhendo. Então eu vou pegar esse ataque, por exemplo, ó, ele aumentou em 5% o meu ataque. Jogou aqui para mim a Backpack, que é uma Backpack só das Relics, tá? Depois eu tenho aqui a Store, que é o que eu estava dizendo para vocês. Quando eu clico, ó, aquelas moedas que eu ganho dentro da Relics, eu posso comprar heróis com ela. Então isso é um super adianto para quem está começando no game, tá? Aqui você só não consegue comprar heróis light, tá? Mas você tem a opção do vermelho, do azul e do laranja aqui, desses 3 times. Voltando aqui, Partner é quando você pega e clica nessas opções aqui para adquirir esses heróis, tá? Então eles temporariamente vão ficar aqui na opção Partner e diariamente isso aqui é resetado, tá? Então na parte de Relics basicamente é isso, você tem que obviamente chegar até o líder. Quando você bate o líder, você ganha a tua recompensa em mech, tá? O mech sempre fica na última opção aqui para você. Eu jogo diariamente, é óbvio que eu fiz investimento para pegar esses mechs. E como meu time está bem forte, eu tenho conseguido superar os 3 estágios, tá?
de maneira muito tranquila. Não preciso nunca ativar o manual aqui para poder passar os líderes. Mas no começo eu usava e valia a pena porque me ajudava, tá? Quando eu estava nos levels iniciais de Mech aqui, eu tinha que ficar usando o recurso manual para conseguir bater os meus adversários aqui em Relics. Então, por último, tem esse Peak Arena aqui, que é uma novidade da Season, como eu disse para vocês, que paga em ouro, em Mech e nessa Gold aqui, que é relativa também ao Peak Arena, tá? Para a Store que tem aqui dentro. Então, vamos clicar aqui nela, né? Então, quando eu caio aqui dentro dessa área, vejam que eu ainda não joguei, tá, pessoal? Por quê? O horário está totalmente desfavorável para mim, tá? Aqui, basicamente, nessa área, você consegue fazer batalhas contra os seus adversários, tá? Só que o grande problema aqui é que, para mim, no caso, ó, daqui 16 horas vai ser 1 hora da manhã. Então, eu não estou conseguindo jogar. O que vai acontecer? Eu vou tentar agora, no fim de semana, experimentar, né? Então, hoje que é sábado, eu vou tentar jogar para ver como funciona isso. Mas, dentro da guilda que eu faço parte, eu vi que um dos nossos parceiros lá, ele já jogou e está inclusive muito bem ranqueado, né? Parabéns aí pro Rafa, ele está super bem ranqueado. E ele estava mostrando pra gente, inclusive ele jogou uns prints de tela de como é o game. Alguém jogou lá dentro da nossa guilda, do nosso grupo, no Telegram. Então, assim, é uma estrutura bem diferente, achei bem legal, eu estou bem curioso para ver como isso aqui funciona. Então, assim, basicamente, ó, ele tem premiações diárias, tá? Que você consegue ir resgatando se você estiver jogando, obviamente. O seu Battle Record, então, as batalhas que você fez ficam armazenadas aqui, ou pelo menos uma parte delas, não fica total, creio eu. Peak Arena Shop, você consegue acessar uma lojinha aqui, né? Que você vai comprar com aquela moeda dourada que eu mostrei para vocês. E aqui um History, que mostra a estrutura do teu time também, tá? Então, no caso aqui, eu sou um bronze 3, tá? Então, eu acho que essa separação ela deve acontecer com base, né, na estrutura do teu time. Não sei explicar com precisão, porque isso aqui é muito novo e eu ainda não joguei, mas eu estou conseguindo pelo menos dar uma pincelada aqui para vocês, tá? E aqui são as premiações, tá vendo, ó? Que é o que eu falei para vocês. Nesse caso aqui, eu consigo ganhar ouro, dinheiro e um pouco de moeda aqui da loja específica aqui dessa Peak Arena, né? E aqui em Match, quando você clica, obviamente, se você estiver dentro desse horário aqui, me disseram que quando você chega nesse horário, você tem 2 horas para cumprir a quantidade de matches que você pode fazer, que são 10 aqui no caso, né? Então você vai clicar aqui e automaticamente vai carregando batalhas para você, tá? Os seus adversários. E aqui tem o Top Ranking, que está mostrando então a colocação dos players, tá? Ó, vixe, já mudou aqui. Aqui um dos meus parceiros de guilda, que é o Rafa, ele estava em 8º ontem, quando eu olhei, ele está agora em 13º aqui. A premiação em Mech. Gente, Mech está valendo muito dentro dos games da Mobox, dentro da estrutura da Mobox agora, então vale a pena. Eu vou ter que dar um jeito de ver como que eu vou fazer para participar desse negócio aqui, mas eu vou ter que começar a participar com certeza, porque eu quero tentar ganhar Mechs aqui. Então, fechamos aqui o botão Battle, tá? A opção Battle aqui. Vamos agora para a próxima, que é Legion. Só que o que eu queria mostrar para vocês antes disso? Ó? Percebam que acendeu a exclamação aqui em Mission. Por quê? Eu cumpri uma das tasks, né, uma das quests, que era fazer alguma batalha em Relics. Lá, Join Relics Exploration 11. Então já liberou aqui, eu vou clamar. Quando eu clamar uma segunda opção, vai desbloquear para mim esse primeiro baú, tá? Então fiquem ligados aí. Agora eu vou clicar em Legion. Aqui em Legion eu tenho tudo que eu posso fazer relativo à legião que eu faço parte. Tá? Então, eu faço parte de uma legião que é a Bewell. E aqui me mostra, então, todas as informações dentro da minha legião. Eu tenho um hall aqui, que seria um hall da fama, que mostra o nível de contribuição de cada usuário. Tá? Eu sou um usuário pequeno aqui, eu tenho, humildemente falando, tem players muito grandes aqui dentro da minha guilda. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa guilda, inclusive, por conta disso, porque ajuda bastante, tá? Tenho aqui os logs, né, de participação, digamos,
dos players, tá? Dentro da guilda. E o kit aqui, né? Caso eu queira sair dessa guilda, queira abandonar, se de repente você estiver buscando essa opção, você vai clicar aqui e você automaticamente sai da guilda, tá? Quando você clica aqui na opção Legion e você não faz parte de nenhuma guilda, vai aparecer uma lista de guildas aqui para você e você pode ir tentando entrar dentro delas. De antemão já vou dar uma informação para vocês. É muito raro você clicar em Join lá ou qualquer outro termo que tenha, que de repente não estou lembrando agora, e a guilda te aceitar de cara. Então fiquem muito atentos às comunicações que aparecem muitas vezes aqui embaixo no rodapé, porque nesse caso está aparecendo para mim da Legião, mas você pode deixar, por exemplo, do World, tá? E aí quando alguma guilda às vezes está com disponibilidade, os caras colocam aqui, tá? Os líderes colocam aqui e aí você pode tentar contato com eles para fazer parte da guilda deles, mas normalmente eles até mencionam qual que é o nível de poder que eles estão requisitando dos players, tá? Para poder fazer parte da guilda. Voltando aqui em Legion, então, eu vou passar de maneira rápida, já mostrei aqui o hall para vocês. Benefit, todos os dias quando eu entro aqui, eu tenho que dar alguma contribuição para a minha guilda. Eu sempre faço a maior contribuição que eu posso, tá? Então eu clico aqui sempre nessa Advanced, que é uma contribuição em 200 em ouro. O mais legal, pessoal, é que quando você participa da guilda, você recebe muitos bônus aqui dentro também. Então olha que interessante, quando eu faço essa doação de 200 gold aqui, que eu vou fazer agora, eu recebo prêmios de volta. Ó. Eu recebo uma experiência de legião, tá? E eu recebo também essas medalhas que elas servem para eu fazer compras dentro da Store, que é relativa à Legion, tá? Bom, aqui embaixo eu tenho a segunda opção, que é Legion Wish, tá? Que eu posso dar suporte para os meus amigos aqui dentro da Legião. Quando eu clico aqui em suporte, eu dou um apoio para todos eles aqui nesse Wish, tá? E eu recebo também nos primeiros aqui uma bonificação em medalha. O que é esse Wish? Se eu clico aqui, por exemplo, nesse mais, eu posso pedir fragmentos de qualquer um desses heróis que eu tenho dentro do meu time. Então eu estou sempre pedindo aqui do Riot Zealot, porque é um dos que eu estou upando nesse momento. Então eu clico aqui, eu tenho direito a 5 solicitações por dia. Quando eu clico aqui, vai aparecer para os meus amigos aqui da guilda, a minha solicitação aqui embaixo. Então quando eles dão suporte aqui, eles estão me ajudando a receber esse fragmento, tá? Então é muito importante, eu sou muito ativo nisso. O tempo todo eu entro aqui na guilda e eu venho aqui e clico em suporte all para ajudar os meus parceiros aqui da guilda, tá? Por final eu tenho a opção Gift. Gift são boxes, caixas que você recebe de bonificação conforme você vai cumprindo algumas ações dentro aqui do game. Um ponto importante, sempre que vocês estiverem nessas áreas, percebam que tem essa interrogação. Se vocês clicarem nela, sempre vai ter uma explicação aqui, tá? Então, dá para aprofundar um pouco mais do que eu estou falando. Então, a questão aqui é que quando você vai cumprindo algumas tarefas dentro do game, você vai mandando box de ouro aqui, tá? Para todos os participantes da guilda. Então, um exemplo clássico, quando eu vou lá, por exemplo, eu cumpro uma sequência de missões, eu automaticamente mando box aqui para o time, tá? Então, o que eu quero dizer? Quanto maior a atividade dos players dentro do game, mais você vai receber box de ouro aqui. Então, eu vou clamar essas boxes que eu tenho disponíveis, me dê uma quantia aqui de gold, tá? Como eu disse para vocês, gold é importante dentro desse game. Então, beleza, passamos aqui esse item, fechou, que é Benefit. Challenger. Challenger é uma área bem legal aqui também, que você pode ir cumprindo missões dentro dessa área aqui da Legião, e você vai recebendo esses baús com premiações. Óbvio que quanto mais hard aqui o nível de ação que você entra, de adversário, melhor são os bônus. Mas eu já peguei várias caixas boas mesmo nas iniciais. Eu sempre participo dessas primeiras aqui, ó. Então eu sempre jogo aqui na segunda. Join Team. Eu vou jogar aqui. Você pode jogar sempre 2 heróis. Eu sempre jogo os meus 2 mais fortes. E nessa primeira eu sempre mando o que vem na sequência, tá? Então, mandei mais 2. Normalmente já me dá box, tá? Eu tenho pego várias boxes. Inclusive eu tenho uma azul para clamar, que vai ser legal que eu vou poder mostrar para vocês. Então quando eu clamo essa box, ela me dá uma premiação aqui, ó, que é uma outra moeda, que é a moeda aqui da Legião, tá?
e me deu aqui um poder de Hero Spirit, tá? Que vai acumulando para mim também, para eu poder upar os meus heróis. Beleza, então feito isso, você pode ir participando e você vai acumulando essas caixas aqui, tá? Sempre 3. Então tem que ir reclamando elas e jogando novamente para abrir espaço para outras. É claro que à medida que você vai subindo os níveis aqui, vai ficando mais difícil. Eu começo a subir mais os níveis quando eu estou quase no final da season, que os meus heróis já estão bem upados, tá? Tem a opção Instance aqui também, que você, quando clica nela, você participa da instância aqui, da Instance com todos os players, tá? Então daqui 87 horas vai estar liberado uma nova fase aqui para nossa legião combater, duelar aqui com a máquina, tá? E a gente gera esse tipo de premiação para nossa guilda aqui, para nossa legião, tá? E, cara, vale muito a pena, a gente sempre faz, toda semana o nosso time participa, e a gente tem sido bem eficientes. Dessa semana, por exemplo, a gente cumpriu ela até que de forma bem tranquila. Então vale muito a pena, tá? Se você está numa guilda que não é muito participativa nisso, entenda que você está perdendo. Você está perdendo de ganhar recursos para a guilda e, obviamente, recursos para você, tá? Você também ganha premiações. Ainda aqui em Challenge, ó, eu acabei de colocar para participar, já apareceu aqui então um box, ó, acabei de ganhar um box por ter entrado num desses combates aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar novamente. Não, ó, esse aqui ainda está acontecendo, já entraram mais 2 pessoas junto comigo ali. Creio eu que eu devo ter ganho essa box talvez de algum que eu já tinha participado. Mas enfim, então vale muito a pena, ó, na prática aqui mostrando para vocês, tá? Então na parte de legião é isso, tá? Do Challenger no caso. Aí eu tenho a Store, que eu posso comprar recursos aqui com as medalhas que eu mostrei para vocês, tá? E também com aquela Hero Store, tá? Mas eu não vou entrar nisso agora porque tem essa Store depois à parte, fora desse contexto aqui, eu vou conseguir dar uma visão mais geral para vocês. E por final eu tenho aqui a opção Vault. Nessa opção, o líder nosso aqui, ele consegue ir colocando os prêmios que a gente pega lá na Instance, ele vai colocando aqui numa espécie de um leilão. Então, por exemplo, ó, heróis, medalhas, e aí você consegue fazer o bid aqui, você consegue dar um lance, no caso, para tentar ganhar essa premiação, tá? Ou você pode fazer a compra direta aqui, clicando nesse botão amarelo, tá? Então, é bem legal. E uma coisa interessante é que os mechs que são investidos aqui, eles são redistribuídos para os jogadores. Então, cara, é muito legal essa área aqui da Legião, tá? Bom, então de Legião basicamente é isso. Tem mais um item aqui que é válido mostrar para vocês, que é o ranking, tá? Qual é o ranqueamento da Legião? Então, a Legião que eu faço parte, nesse momento ela está em 18ª no ranking geral aqui, tá? Considerando que são 30 legiões que são ranqueadas, tá? A legião que eu fazia parte anteriormente, que era uma legião gringa, eu nem fazia parte aqui. A legião nem fazia parte. Então, mostra que era uma legião parada, que não tinha estímulo ali, não participava de instância, não fazia nada, tá? Então, por isso que eu falei que é muito legal fazer parte de uma instância, de uma legião que realmente seja ativa dentro do game. Bom, beleza. Descendo aqui agora eu tenho o Store. Por isso que eu falei que eu não queria dar exemplo isoladamente. Mas um ponto importante, ó, o Mission acendeu mais uma exclamação. Eu quero mostrar na prática isso para vocês. Então eu vou clamar mais um aqui, ó. Beleza? Desbloqueou esse baú. Se eu clamar esses outros 2, ó, vai desbloquear mais um baú. Aí quando eu clico, eu pego aqui os rewards, ó, já mudou aqui em cima. Vou pegar o segundo baú também. Ó, já ganhei os rewards e já mudou novamente. Então agora o próximo reward é essa premiação aqui. Perdão, o próximo baú é essa premiação, tá? Então, beleza, não vou mais voltar nesse item para não alongar demais o vídeo, mas agora vocês entenderam na prática. Outra coisa interessante aqui, ó, Benefit, tá vendo, ó? Se eu for aqui em Battle Pass, como eu estou cumprindo as quests, ó, ele já desbloqueou para mim aqui mais um reward, vou clamar ele aqui. Então eu ganhei aqui um Upgrade Stone, que é utilizado nas armas, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Bom, seguindo na lógica aqui, agora eu vou em Store.
Store, pessoal, eu tenho diferentes níveis de Store, inclusive recebi mais uma agora nessa Season, que é relativa lá ao pick lá da área de Battles, Relics lá, né? Então aqui nessa área, ó, por exemplo, Gold Store, são itens que eu consigo comprar com ouro. Então eu posso comprar Hero Spirit, posso comprar Upgrade Stone para upar as armas, cartas para eu poder tentar clamar mais heróis. Nesse caso aqui, quando eu compro esses fragmentos, quando eu alcançar 50 deles, eu consigo clamar um herói nível 5 estrelas. E aí, aqui sim pode acontecer de pegar um herói light, muitas vezes, tá? Utilizando esse recurso. Como eu posso pegar dinheiro ou Hero Experience, tá? Aí em Legion Store, eu utilizo as medalhas como moeda para comprar esses itens. Não vou ficar repetindo que basicamente são os mesmos prêmios, tá? Hero Stone é também aquela moeda que eu mostrei para vocês anteriormente aqui no vídeo, em que vocês conseguem também ir comprando heróis, tá? Relic Store, que são as moedas lá das batalhas de Relics que eu faço. Eu também consigo comprar heróis, inclusive heróis nível 5 estrela. E por final, da Pick Arena aqui, que eu consigo comprar medalhas, tá? Se eu for adquirindo aquelas moedas douradas, que eu não participei ainda, então eu não tenho nada aqui, o meu caixa está vazio nesse caso, tá? Então basicamente Store é para isso, você vai conseguir fazer esses investimentos com os próprios recursos do game. Na sequência eu vou aqui para Medal Hall, que é o hall de medalhas. Então é onde você vai adquirindo as medalhas e elas vão agregando algum tipo de benefício para o teu time, tá? Então aqui eu tenho na opção passiva e tenho na opção ativa. Qual que é a diferença de uma para outra? Se eu voltar lá em Relics, por exemplo, e entrar numa batalha, é essa situação aqui, ó. Esses três botões, esses três itens que eu tenho aqui, são medalhas ativas, ou seja, elas me dão poder aqui dentro de Relics, tá? E numa outra área do game também que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, tá vendo? Se eu clico aqui na de gelo, por exemplo, ela deixa os meus adversários mais lentos por alguns segundos. Como eu tinha mostrado anteriormente para vocês, o avião, se eu clicar nele, segurar e arrastar num determinado ponto da tela, ele vai fazer um ataque naquele ponto para mim. Eu ataquei aleatório aqui, tá? Não tinha nem adversário, foi só para mostrar mesmo para vocês. E se eu um ponto importante, se eu clicar aqui onde está esse X1, eu posso levar até X3, que deixa o duelo mais rápido, tá? A batalha mais rápida. O game vai fazer acontecer com um speed mais rápido aqui, tá? Então você consegue passar essas relics de maneira mais rápida, beleza? Então, ó, vou pegar aqui o reward que eu ganhei e vamos voltar lá para a explicação. Então aqui em Medal Hall eu consigo então ir ganhando essas medalhas. Um ponto importante que muita gente às vezes acaba esquecendo, percebam que quando eu entro me joga nessa tela aqui, e o fato de me jogar nessa tela muitas vezes me faz esquecer que diariamente eu posso vir aqui nessa terceira opção, aqui no rodapé, e clamar, tá? Uma medalha, ou fragmento, ou a esfera que eu preciso para fazer o upgrade nelas. Então, às vezes as pessoas acabam esquecendo. Diariamente você pode vir aqui, entrar na parte de medalhas, clicar nessa terceira opção e Explore One Time. Então eu vou solicitar aqui, eu vou clamar, né? Ó, eu ganhei 5 fragmentos dessa medalha aqui, ó, que é a Star Attack Fragment, tá? E você pode dar tiros aqui também e conquistar essas medalhas, esses fragmentos, utilizando o recurso Gold aqui, tá? Utilizando o recurso de ouro, certo? E a terceira opção, que é a do meio aqui, esse Gallery, ele mostra a galeria completa de medalhas que existem, quais são as medalhas que você já tem, tá? Então, ó, eu tenho algumas aqui, tá vendo? E ele mostra, inclusive, quanto você tem de fragmento de determinadas medalhas que você ainda não alcançou. Então, vamos supor que eu alcanço a quantidade necessária de 30 aqui dessa medalha. Eu clicaria nela, clicaria em síntese e ele iria sintetizar essa medalha para mim, tá? Um outro ponto importante, quando eu vou aqui em Medal,
eu posso fazer upgrades nessas medalhas. Vejam que tem medalhas minhas que estão em nível 1, nível 2, nível 3 e eu tenho medalha que eu já estou nível 4, por exemplo. Tá? Como é que isso acontece? Eu posso clicar onde tem exclamação aqui, por exemplo. Ah, só voltando, perdão, para não perder a linha de raciocínio. Então a diferença entre ativa e passiva, como eu estava mostrando para vocês, essas três ativas, elas estão acopladas lá no meu time. E as passivas, elas já te dão poder imediato. Tá? Vamos pegar o caso dessa Firepower Medal aqui, por exemplo, que eu já upei 4 vezes. A próxima vez que eu upar ela vai subir para todos os meus heróis um poder de ataque para 3.000. Nesse momento ela subiu para 2, tá? Com 4. Só que para eu subir ela agora, ou para eu fazer qualquer update aqui, né, upgrade de medalhas, eu tenho que escolher a medalha. Eu vou clicar aqui em Star Rating. Então, quando eu clico aqui nessa opção, ele me mostra o que eu preciso para fazer o upgrade para 5 estrelas, por exemplo, dessa medalha. Nesse caso, eu teria que ter 100 esferas, tá, de upgrade, e eu teria que ter 200 fragmentos de medalha. Não é dessa medalha, pode ser qualquer fragmento. Se eu tiver aqui acumulado 200, não importa de qual medalha que seja, eu posso queimar eles, se for o caso, para fazer esse upgrade nessa medalha. Vale a pena fazer isso? Em alguns casos sim, em outros não. Se um desses fragmentos, de repente, você está prestes a adquirir uma medalha que você não tem, e é uma medalha boa, eu não queimo, eu mantenho, tá? Agora, se todos esses aqui são medalhas que você nem pretende fazer upgrade nelas momentaneamente, vale a pena queimar e subir as medalhas que são mais importantes para você, tá? Então aqui nesse caso, esse Star Rating é para você fazer o upgrade da medalha. E no caso do Gallery, o Synthesis é para você sintetizar a medalha que você ainda não tem. Beleza? Então, vamos passar aqui então a parte de medal, eu acho que já dá para vocês terem uma noção. O próximo item é esse Recruit aqui, que é para fazer recrutamento de heróis. Todos os dias vocês têm 3 chances de tiro, que elas acontecem em ordem cronológica aqui, tá? Tem um contador de tempo que vai liberando para vocês esses tiros. Então, eu já dei um primeiro tiro aqui. Peguei aqui um herói 3 estrelas. Beleza? Agora, ó, começou a contagem regressiva. Daqui 4 horas eu posso fazer de novo. Porém, tá mostrando aqui, ó, eu tenho um 2 de 2 aqui, que possivelmente são cartas de recrutamento que eu ganhei em algum reward. Então, eu posso fazer mais 2 independente dessa contagem de tempo, tá? E pode ir acumulando dentro da Season. Um ponto importante é que quando vira a Season, se você tiver aqui sem uso, você vai perder, vai zerar, tá? Muitas coisas zeram quando muda a Season. Daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais de... vou dar um pouco mais de informação para vocês a respeito disso, certo? Voltando então aqui, depois de Recruitment, o Recruit aqui, eu tenho Training Ground, que é uma área que eu posso vir aqui e fazer upgrades dos meus heróis, tá? Mas é possível fazer numa outra área, eu vou mostrar isso para vocês também. Um dado muito importante, pessoal, é que vocês têm um limite de capacidade, tá? Para ter heróis, que você pode automaticamente subir esse nível, tá? Comprando aqui com ouro. Você pode aumentar essa bag, né? Para ter mais heróis dentro dela. Ok? Mas vocês podem também ir eliminando alguns, tá? No caso aqui, eu não vou mostrar o upgrade de heróis que automaticamente elimina, porque eu vou mostrar numa outra área, mas eu vou mostrar esse Training Ground aqui, que ele mostra heróis que são de baixíssimo nível. Você pode ir somando eles e demobilize aqui, você exclui eles e você gera uma moeda, inclusive, tá? No meu caso, não vai dar para mostrar, porque eu já deixei ativa essa opção aqui, ó, em que à medida que eu vou pegando esses heróis lá nos tiros, quando eles caem aqui, automaticamente eles já são excluídos para mim, tá? E a moeda que você ganha aqui, você pode ir lá na Hero Store, que eu já tinha mostrado, e vocês conseguem ir pegando mais heróis com ela, tá? Mas não é o caso aqui. Então, só a título de informação, tá? E aqui é onde eu posso fazer o upgrade, mas tem um outro lugar e eu sempre faço por lá e vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, saindo aqui, Training Ground já foi. Trading Center. O que acontece aqui em Trading Center? Nessa opção aqui do game, eu tenho o meu Marketplace, tá?
que eu posso vender heróis, posso vender medalhas ou fragmentos e posso vender, posso fazer a conversão de token, tá? Vamos pegar em ordem aqui, ó, Hero Marketplace. À medida que você faz investimentos em M-Box dentro do game, ele vai te liberando um level aqui também. No meu caso, eu sou um level 3. Então, toda season eu posso colocar até 10 heróis à venda aqui, tá? Nesse market. Aqui você consegue, inclusive, ir filtrando por tipo de herói que você queira adquirir, tá? Ou o nível de stars, ou preço, tá? Ó, do maior para o menor e assim por diante, tá? E o status aqui, que obviamente é o purchase, que é o status de a venda, né? Então, no meu caso aqui, ó, se eu pegar no rodapé, como eu estava dizendo, eu sou level 3, eu tenho 10 chances por season, tá? E para eu pular para o próximo level, eu tenho que acumular, chegar em 1000 aqui, ó, tá vendo? Para eu ir para o level 4, tá? Então vai demorar um pouquinho. Se eu pegar no rodapé aqui, ó, Available for Listing, aqui mostra a minha lista de heróis que eu tenho disponíveis para pôr à venda, tá? Então, toda season eu venho aqui, escolho alguns desses heróis. Então, vamos supor que eu quisesse vender esse cara aqui. Eu iria clicar em Upload, coloco o preço mínimo é 1 M-Box, se eu não me engano, confirmo e ele vai para a minha lista de vendas, tá? Aqui mostra quais estão listados, ó, nesse momento eu estou vendendo só esses Heroes vermelhos aqui. Tá? Todos eles estão à venda na loja. E aqui na última opção, esse Claimable, é onde eu posso clamar de volta os heróis que eu coloquei à venda na season passada, na verdade, tá? Eu tenho alguns heróis que eu posso clamar aqui. A princípio não estou clamando. Por quê? Vou dar uma dica de ouro aqui de novo para vocês. De repente você não está afim de ficar gastando ouro para aumentar o teu pack, onde você armazena os heróis. Você pode vir aqui nessa área e deixar acumulados os heróis que você colocou à venda na season passada. Eles deixam de contar lá na sua bag. E aí você, que no meu caso eu coloco 10 à venda novamente nessa season. Na nova season, me libera 10 espaços lá, e como eu não estou resgatando esses daqui de volta, esses espaços eles estão ficando disponíveis para mim lá. Então eu uso muito essa jogada, eu acho que quase ninguém percebe isso, creio eu, tá? Acaba vindo aqui clamar depois de volta, mas então é uma dica que eu deixo aqui para vocês, se não clamar, é um espaço que você deixa de utilizar lá da tua bag, tá? De heróis. Medal Marketplace, vou clicar aqui. Os recursos que eu tenho de 10 chances, eles valem também para as medalhas. Nesse caso, até o momento eu não tenho nada de medalhas à venda, tá? Mas você, nessa área aqui, basicamente você pode comprar fragmentos, tá? Pelo que eu já pesquisei aqui, a regra base é você ter pelo menos 10 fragmentos para você colocar à venda, tá? De uma determinada medalha. E aí você coloca o valor que você quer vendê-la, tá? Caiu bastante, tá? Na season passada, isso aqui, qualquer medalha aqui, qualquer pack com 10 aqui, tava valendo um M-Box. Então já caiu bastante, o mercado já começou a corrigir, tá? Se você quiser comprar alguma, você vai clicar aqui em Purchase e vai ser, obviamente, abatido da quantidade de M-Box que você tem aqui na tua carteira do game, tá? Aí a regra é a mesma dos heróis, tá? Não vou ficar repetindo muito, ó. Essas aqui são as que eu poderia pôr à venda. Mas nesse caso eu não vou pôr à venda porque eu tenho 0 chance. Eu não tenho interesse em vender também no momento. O que eu teria listado estaria aqui e o que eu teria a clamar estaria aqui. Então, vamos lá. Por final, Token Exchange. Para que serve essa área? Eu quero converter M-Box em Mac, por exemplo, para poder investir aqui no game e upar os heróis. Beleza? Eu tenho 4 M-Box lá, por exemplo. Se eu clicar aqui em Maximum, ele joga e equivale aqui a 44 Mac. Galera, Mac está subindo bastante o valor. Apesar que assim, eu que já estou há um tempo dentro da plataforma, Mac já chegou a valer 15 centavos de dólar. Tá? Eu lembro de ter visto esse valor. Nesse momento, eu lembro que ontem eu olhei, estava valendo 0,7 centavos de dólar. Anteontem era 0,6, então está dando uma crescida aqui no valor dos Macs, tá? Por isso que eu falei que Mac é um item que está se tornando muito importante dentro da plataforma Mobox. Fiquem de olho nisso, tá? Como eu falei, se quiserem mais informação,
é só acessar aí os outros vídeos aqui do canal, que eu estou falando do update, do mega update que vai rolar aqui na plataforma, que vocês vão entender o porquê que está dando importância demais aqui para os Macs, tá? Então, beleza. O mesmo vale se eu quiser inverter, se eu quiser transformar Mac em MBOX, sacar e transformar em lucro também, ok, pode ser feito, tá? Então, escolheu aqui o que você quer fazer, que tipo de transação que você quer fazer, clicou aqui em Exchange, maravilha, você vai conseguir fazer a conversão, tá? Lembrando que tem uma taxinha que é cobrada, tá? Se vocês clicarem aqui, ó, na interrogação, ó, cada vez que vocês fazem conversão aqui, 5% a plataforma acaba pegando para ela, tá? Bom, na sequência aqui, partimos para a opção Message Tower. Message Tower, quando você clica, você tem algumas missões a cumprir aqui também. Então, eu também deixei sem fazer para poder exemplificar para vocês. Todos os dias eu venho aqui, Select All, vai escolher os heróis, Dispatch, tá? Então, vamos lá de novo, Select All, Dispatch. Vou pegar todas elas. E aí elas têm um tempo para acontecer, que mostra aqui, ó, que sejam minutos e horas, né? E à medida que forem cumpridas, vocês vão poder vir e resgatar, né? Clamar, então, esses rewards aqui, esses prêmios que vocês vão ganhar, esses bônus, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, dar um refresh aqui, se tivesse prêmios que não é interessante para mim, eu poderia gastar 100 de ouro aqui, dar um refresh, e ele trocaria os prêmios aqui para mim. No caso, eu mandei aleatório aqui mesmo. Agora é só esperar elas serem cumpridas, e aí eu venho aqui e vou clamando elas, tá? Então, basicamente é isso, esse Message Tower. Beleza, agora, aqui no rodapé, eu já tinha comentado com vocês que quando eu clico aqui nessa tarja, eu posso acompanhar as conversas globais de sistema ou da minha legião, tá? Então não tem muito segredo, aí aqui você vai digitar e vai interagir com os usuários. Aí na segunda opção aqui do rodapé, eu tenho o item Heroes. Esse item é muito legal, tá? Porque aqui é onde estão os seus heróis e é onde você faz a coisa acontecer, tá? Os que estão aparecendo no topo, em ordem de força, eles são organizados, tá? Em ordem de poder, certo? Então eu tenho dois itens 2 estrelas e os demais aqui 1 estrela. Vocês estão percebendo que eu mesclei o meu time entre laranja e light, tá? Porém essa Time Collector aqui, ela tá com 2 estrelas porque ela faz parte do meu plano para upar o Riot Zealot aqui, tá? Então eu quero trazer de volta esse light para dentro do meu time, mas temporariamente estou deixando ele fora, tá? O que acontece aqui? Ele me mostra inclusive pelo elemento, tá? Então, ó, pelo vermelho, pelo azul, pelo laranja ou pelo amarelo, que é o light, tá? Então eu consigo filtrar o que eu tenho de heróis quanto a isso. Então tem várias estratégias que podem ser utilizadas aqui dentro do game, tá, pessoal? Então eu já vi vários times que são todos vermelhos, todos azuis e assim por diante, tá? Então aqui, o que eu falei para vocês que eu prefiro upar os meus heróis, eu acabo fazendo, eu acabo upando eles aqui por essa tela, eu prefiro, tá? Então, quando eu clico aqui, por exemplo, nesse primeiro, basicamente aqui eu faço toda a interação com esse herói, tá? Então, aqui eu posso, por exemplo, fazer a acoplagem de equipamentos nele, ok? Eu posso acoplar o meu Momo. Então, quando eu falo lá no início do vídeo que esse é um dos games que você não precisa ter um Momo para jogar, eu poderia estar sem Momo. Vou tirar o meu Momo aqui, ó. Take off. Cai um pouco do meu poder, mas não foi nada assim absurdo, tá? Que eu não possa jogar o game. Por isso que eu falei que mesmo se você não tiver momos, se você fizer só investimento de moeda, de Mac aqui, cristais de Mac e MBOX, você consegue criar times competitivos aqui, tá? Então no meu caso eu estava deixando aqui esse meu Momo raro, então eu deixo equipado, ele sobe aqui um pouco o nível do meu herói, tá? Essa é uma tela bem ampla, então eu vou ficar bastante tempo aqui explicando para vocês, mas é necessário, tá? É bom vocês não perderem nada de informação aqui, porque vai ajudar bastante vocês. Então vamos começar do seguinte, ó. Esse unlock aqui, o lock, você pode bloquear o teu herói para de repente não cometer o risco de utilizar ele upando o outro sem querer, tá? Então, às vezes você pode deixar ele com o lock aqui, e você não vai conseguir tomar nenhuma atitude drástica contra esse herói aqui dentro da sua estrutura do game, tá? Aqui mostra o nome dele, a patente, né, o level dele de estrelas. E esse Reborn, para que ele serve?
eu vou fazendo upgrades aqui nos meus heróis, tá? No caso, eu não vou conseguir mostrar isso na prática para vocês, porque ele está upado no nível máximo, mas eu posso mostrar isso num outro aqui para vocês, tá? E esse Reborn, quando eu clico, esse meu herói, por exemplo, está upado 100% aqui já, praticamente. Quando eu clico aqui em Reborn, ele zera, ele joga ele lá no nível 0, não é estrelas aqui, tá? É o nível de upgrade. Ele joga lá no 0 e me devolve os recursos que foram utilizados. Então, para ficar uma coisa mais didática, eu vou sair desse herói. Vou pegar um herói que não está upado, que é essa a Divine Guard aqui, por exemplo. E ó, vejam que não está aparecendo Reborn aqui. Por quê? Eu não fiz nenhum tipo de upgrade nela. Quando você vai fazer os upgrades num herói, você usa recursos. Os iniciais, basicamente, é essa experiência e esse dinheiro. Então, ó, vou clicando aqui, ó, vai subir. Ó, level, vai mostrando o level que está subindo ali, ó, level 10, 11, 12. Quando chegar no 20, por exemplo, ele vai mudar o critério aqui para mim. Então, ó, 18, 19, 20, ó, mudou o critério. Para eu fazer o próximo nível dela agora, eu vou investir experiência, dinheiro e Hero Spirit. Por isso que essas gemas de Hero Spirit, no início da season, elas são valiosíssimas, são muito importantes você adquiri-las, porque vai acelerar o processo de upagem dos seus heróis, tá? Então, no caso dela aqui, ó, se eu fizer esse próximo, vai consumir 50 Hero Spirit. Então, por isso que existe esse Reborn. Às vezes, quando você está começando no game, você pode se arrepender do time que você estava montando e você pode vir aqui, você vai pagar 50 de ouro e ele vai devolver o que eu investi nela até agora. Se eu tivesse investido Hero Spirit também, ele também me devolveria, tá? Então é um recurso que, cara, vale muito a pena para quem está começando, porque te dá a chance de se arrepender e não perder a season porque optou, de repente, pelo time que não está gostando, tá? De heróis, que é, de repente, time vermelho, laranja, assim por diante, ok? Então aqui, como eu estava dizendo para vocês, eu posso acoplar as armas. Agora eu vou voltar lá para o Rewatch, porque eu quero mostrar quando já está com as armas acopladas, tá? Então, acoplou as armas, eu posso ir subindo os níveis de estrelas dessas armas. Então, vai agregando mais poder para o teu herói. No caso do Riot aqui, eu posso, na verdade, upar mais ele. Ele não está no total dele ainda. Se eu não me engano, ele chega a 160, o level. E eu estou com ele em 140. Só que, para eu fazer o próximo upgrade dele, eu preciso de 2.000, tá? Hero Spirit. E nesse momento eu estou com 110. Daqui a pouco eu vou já gerar isso. Tem como eu gerar, tá? Vou até mostrar para vocês, ó. Se eu voltar aqui, por exemplo, e for em Store, com ouro eu consigo já gerar, ó, uma quantidade. Então se eu colocar em 10 aqui, com 500 ouro eu vou pegar 1.000 Spirit. Ok, vou dar um Purchase. E aí, se eu for, por exemplo, aqui também em Legion, com as medalhas de Legião, eu também consigo fazer upgrade, tá? Então, ó, se eu for aqui, ó, der o máximo que eu tenho, já vai gerar para mim mais 600 Hero Spirit. Purchase também. Beleza, fiz isso, eu já estou com agora 1.600. Deixa eu já aproveitar aqui, ó, me dá também Hero aqui, tá? Spirit, eu já vou resgatar. O baú. Então, já vou pegar mais 100. E aí, aqui no próximo não tem Hero Spirit, mas eu lembro que aqui no Message Tower, Hero Spirit é uma das premiações de duas dessas tarefas que eu estou cumprindo aqui, dessas missões, tá? Então, vai me dar mais 100 Hero Spirit daqui a pouquinho, ó, daqui 22 minutos. Então, se eu voltar lá agora no Riot, eu estou com 1.810... para 2.000. Então falta pouquinho agora. Falta 190 para eu poder bater aqui o número que eu preciso. Aí eu vou upar ele para o level máximo dele, que é 160. E vai dar um poder bem maior para ele aqui. Bom, então a parte aqui de upar, acredito que vocês já tenham entendido, perdão. Quando você está colocando as armas, percebam que essas armas, às vezes, elas vêm com o símbolo da cor do time, tá? Então, por exemplo, o Riot, ele é do time laranja. Se eu colocar com o símbolo laranja aqui, vai me dar um extra de poder nele, tá? Se eu utilizo ela neutra ou vermelha, me dá poder, mas não me dá esse bônus. Então, quando eu uso com a cor do herói, me dá o bônus. Então, eu sempre tenho cuidado de observar isso, tá? Ó, então, por exemplo, aqui no amarelo, ó,
Eu tomei o cuidado de colocar o que eu tinha de amarelo nele, ó. Ó. Mesmo quando era azul, eu peguei amarelo para esse herói amarelo. E no caso dela, que tá tudo mesclado, tá? Existem níveis também de equipamentos, tá? Começa num verdinho, vai para esse azul e do azul vai para esse fundo magenta aqui, tá? Esse fundo pink. Tá? E aí tem aquelas armas que eu falei para vocês lá, numa determinada parte aqui do game, que você pode comprar um pack lá, que vem a arma com fundo vermelho. E aí é a arma mais poderosa do game, tá? São as armas mais poderosas do game, são a de fundo vermelho, pelo menos dentro do meu conhecimento, tá? Então, voltando aqui, pessoal, nessa área também você consegue ver as características do seu herói. E é muito legal você observar isso, tá? Então, por exemplo, o Riot aqui, ele me dá um Direct Damage, tá? É a característica dele. Se eu pegar, por exemplo, a Time Collector, ela é Front Sector. Se eu pegar, por exemplo, o Fingers aqui, é Direct Damage. Se eu pegar esse carinha aqui, que é o Luminous, é AoE Damage. E se eu pego a minha Blade, Front Sector Damage. O que significa isso? Na hora que a gente for avançar aqui no game, quando a gente for batalhar, vocês vão perceber que existem posicionamentos, porque vocês podem colocar esses heróis. Então, no caso dela, que ela é uma front, tá? Tá indicando que ela deve ficar nas primeiras posições de defesa ali, tá? Ela tem que ficar na posição frontal, porque é onde ela tem um melhor desempenho. Tá? Eu já vi gente usando ela em outras posições. Eu prefiro manter ela em posições avançadas, tá? Porque se o game está determinando isso para você, cara, não seguir isso é você agir contra a estrutura base do game. Então, muito provavelmente você não vai colher o máximo de benefício dessa personagem, tá? Então, eu não vou aprofundar muito nisso, mas eu estou só comentando, porque na hora de vocês montarem a estratégia de vocês, observem como vocês estão mesclando isso. Eu tenho um outro aqui, por exemplo, Light, que ele já é Group, tá? Puxa, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para eu... Não estou conseguindo enxergar aqui. Group Control é o dele. Então, está dizendo aqui que ele tem uma característica de controle do grupo. Então é como se ele fosse de repente um manager, sei lá. Então ele agrega isso, tá? Esse tipo de situação acaba agregando. Como tem, por exemplo, heróis aqui. Vou pegar só mais um item que eu acho que é muito legal mostrar para vocês. Tem uma heroína aqui, que eu vejo que a galera usa muito ela. Eu não uso porque não faz parte da minha estratégia, tá? Mas, vamos ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó, a War Goddess. Essa heroína, ela é All-Round Support, ou seja, ela dá suporte para todos os outros heróis. Se vocês observarem ela no game, em vários momentos ela faz um disparo para o alto e cai um raio em cada um dos heróis do time dela. É como se ela estivesse dando uma descarga de energia a mais para eles. Tá? Ela está dando um bônus de energia para eles. Então isso aumenta a eficiência deles. Por que eu não uso ela? Para mim não cabe ela dentro do meu time. Acho muito legal, mas eu não optei pelo time vermelho, então eu não uso ela, tá? Mas estou tentando assim, ser o mais didático aqui, dar um mínimo de visão para que vocês possam traçar a estratégia de vocês. Essa heroína aqui, ó, a Frost Scholar, ela tem uma outra característica, que é Slow Down, tá vendo? Ó, Slow Down. Ou seja, ela deixa os teus adversários mais lentos, tá? Então, por isso que eu falei, tem que pesquisar, cara, tem que analisar. Quando eu não tinha ainda um time com heróis upados, eu mesclava bastante essas heroínas aqui, ó. Ela e a Time Collector agora, né? Eu sempre pegava, porque elas me ajudavam a atrasar os inimigos para que os meus outros heróis de ataque direto pudessem ter tempo de atingir eles mais vezes. Tá? Então, deixo aqui essa dica para vocês em questão de formação de time. Beleza? Então, na parte de heróis, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que seja válido. Vamos voltar lá. Ah, tem sim. Tem a parte de upgrade, tá? Do herói. Então, quando eu falei aqui que o meu é 2 estrelas vermelhas, como que isso acontece? Ou pode ser naquela tela lá anterior que eu tinha explicado para vocês lá, que mostra o time inteiro, ou aqui. Então, ó, se eu for aqui em Star Promotion, aqui eu faço a promoção dos meus heróis. Então, como eu disse para vocês, ó,
Para eu fazer um upgrade agora do Riot para 3 estrelas, e quando eu fizer vai agregar tudo isso aqui de pontuação para ele, de melhorias, eu preciso de 2 heróis laranja com 2 estrelas. Então eu tenho um, que é a Time Collector. Eu ainda vou ter que gerar mais uma aqui, tá? E mais um herói de qualquer classe, também com 2 estrelas. Estrategicamente, quando você vai upar os seus heróis, você tem que entender que você precisa de mechs para isso. Eu tô com um pouquinho a mech aqui, porque ontem eu resgatei um volume bem grande e comecei a fazer upgrade dos meus momos. Por isso que eu falei que é importante vocês assistirem o meu vídeo. Busquem lá o meu vídeo sobre o Mega Update, tá? E essa semana essa próxima semana agora eu pretendo fazer um vídeo, inclusive, atualizando sobre isso. Mas vale a pena vocês assistirem o vídeo lá. Procurem no meu card, tá? Aqui, então, quando eu vou fazer esses upgrades, além essas solicitações que tem aqui de nível de herói, eu preciso investir mech também, tá? Então, por exemplo, para eu upar esse Riot, eu estou gastando uma quantidade significativa de mechs. Porque eu já tive que upar a Time Collector, vou ter que upar mais um laranja para 2 estrelas, e vou ter que upar mais um de uma outra classe para 2 estrelas para eu poder upar ele para 3. Então, é mech que está sendo investido aqui, que não é brincadeira. A minha pretensão, inclusive, era upar ele já totalmente para 3 estrelas nessa season. Eu tive que retrair por conta dessas mudanças da plataforma. Eu resolvi investir os mechs que eu estava acumulando para ele, nos meus momos, para poder farmar, tá? Mas enfim, então agora aqui eu fecho esse ciclo sobre os heróis, tá? Fecho essa tela aqui. E vamos para a próxima, que é Backpack. Ah, um dado importante, perdão, ainda dessa tela. Aqui eu tenho Gallery, aqui em cima, que me mostra a galeria de heróis que existem no jogo e o nível máximo que eles alcançam, tá? Você pode, inclusive, selecionar aqui por cor, tá? Percebam, ele mostra todos que existem, para você poder fazer um estudo aqui e pensar como você quer montar, por exemplo, a estrutura do seu time, tá? E o poder que eles alcançam, ok? E vale, então, para todas as classes, como eu estava comentando. E, por último, esse Paladino aqui. Quando você faz upgrades nos seus heróis, sobe eles de níveis de estrela, você consegue ativar mais poderes aqui. Então, por exemplo, ó, quando eu fiz o upgrade desses meus heróis para uma estrela vermelha, apareceu uma opção aqui que eu clicava, fazia o upgrade nessa área também e ele dava um bônus extra para esse meu herói. Então, por exemplo, a hora que eu upar o meu Riot Zealot, automaticamente eu vou ter que vir aqui fazer um upgrade também e vai me dar mais uma classe de bônus para esse herói, tá? Então basicamente é isso. Então agora fechei totalmente aqui a aba herói. Vamos então para Backpack. Backpack são os bônus que você vai acumulando, que você vai ganhando. Eles vêm aqui para essa pack, tá? Para essa bag, né? E você vai então conseguindo ativar eles, usar eles, tá? Ou simplesmente vai ficando os recursos aqui, que nem eu. Por aqui eu sei que eu tenho 1810 de Hero Spirit. A hora que eu usar, vai abater daqui. Equipamento. Eu estou sem nada aqui, eu não tenho nenhum equipamento sobressalente, tá? E Fragment são os fragmentos dos heróis que eu vou acumulando, que é o que eu mostro para vocês lá em Legion, que eu estou acumulando os fragmentos desse herói. A hora que eu atingir 50, eu consigo clicar aqui e ganhar esse herói para dentro da minha estrutura aqui, tá? Um outro ponto importante aqui em Hero, fechando aqui o ciclo da questão da estrutura do herói, eu posso ir fazendo os upgrades, como eu estava dizendo anteriormente, das estrelas das armas. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter outras armas sobrando na minha bag. Nesse caso, no momento, eu não tenho nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Chapter. Quando eu clico nesse baú, normalmente ele me dá armas de bonificação, tá? Então, eu vou clicar nele, olha quantas. Vou clamar. Então ele me deu medalhas. E me deu armas. Essas medalhas é aqui que eu falei, que eu comento com vocês lá no início do vídeo, que tem um lugar que a gente consegue adquirir essas medalhas gratuitamente. É nesse baú.
Então, de tempo em tempo, você deixa ele recarregar. Quando você volta e clica, ele te dá essas opções, tanto de armas, de bônus aqui, de Spirit, até mesmo essas medalhas, tá? À medida que você vai mudando a necessidade de medalha, ele muda aqui também. Então, a hora que não tiver que usar mais medalha verde, ele vai passar para uma outra cor que seja a cor necessária, tá? Então, adquirir aqui. Ele também me ajuda a subir de level, tá? Então eu subi de level para 44, então isso vai desbloquear algumas coisas, mas eu não vou falar ainda, só vou voltar aqui em Hero para poder mostrar. Nesse caso aqui, o que eu sempre faço? Ó? Eu vou olhar aqui, ó. Eu vou clicar aqui em Equip All. Por que eu faço isso? Ó? É uma dica que eu deixo aqui também. Como eu disse para vocês, quando tem o símbolo que é da classe do herói, dá um poder extra para ele. Ó. Então quando eu troquei aqui, por mais que ela tivesse com 4 estrelas, eu troco. Por quê? Porque agora eu vou clicar em cima dela, vou lá em Upgrade, vou buscar a arma que estava nele, que estava com 4 estrelas, e vou upar ela de novo. Então, ó, Confirm Your Upgrade, ó, upei ela, aqui ele está agora, ficou 4 estrelas de novo, só que agora ela é uma 4 estrelas com o símbolo de classe dele. Então ela dá um extra, dá um bônus a mais aqui no poder dele, tá? Então eu sempre faço isso. Eu vou lá agora no segundo aqui que eu tenho, que é o amarelo. Equipe All, se tiver lá, ó, tinha um capacete amarelo, ó, já entrou aqui para ele. Vou lá no meu outro herói, Equipe All. Não tinha nada em amarelo para ele. Obviamente não vai... para ela vai valer a pena fazer Equipe All também, mesmo ela sendo amarelo, porque ela está com equipamentos azuis aqui ainda. Então eu vou equipar ela também, ó, pronto. Equipou com o que tinha. Feito isso, eu já vi que eu dei um upgrade nos meus outros heróis. Agora eu volto nesse, que eu estou upando bastante ele. Clico aqui de novo, Upgrade, e aí eu vou queimando essas Stone, que vocês podem comprar também lá na Store, tá? Como eu mostro para vocês numa parte aqui do vídeo. Eu vou Refill All, peguei tudo, ó, e já peguei mais 2 armas azuis para poder fazer o upgrade dele. Vou clicar aqui em Confirm. Já upou para 4 estrelas também. Então agora o meu Riot, ele está com essas 3 armas aqui, 100% 4 estrelas, tá? A azul eu não vou queimar nele agora, já tá. Agora eu venho para o meu próximo herói e vou também, de repente, aí vai da estratégia de vocês, vou upar. Então eu vou selecionar aqui, ó, Refill All. Já chegou em 3 estrelas, vamos pegar mais essa, vai bater 4 estrelas e sobrou um pouco de Stone. À medida que sobra Stone, você pode pegar ela e ir upando outros itens aqui dos seus heróis, tá? Então, outras armas dos seus heróis. Então, beleza, agora eu queimei 100%, não tenho mais nada. Um outro dado importante é que assim, ó, quando você acopla um momo, independente dele ser um momo raro, épico ou comum, você pode fazer uma espécie de evolução nele aqui no herói, e isso traz mais poder ainda para o herói. Eu vou mostrar isso na prática, só que antes eu quero explicar uma coisa para vocês. Quando eu volto aqui e vou lá em Mission, lembra que eu mencionei com vocês num dado momento aqui do vídeo, eu apontei para essa figura aqui, ó, essa barrinha de energia verde, e eu falei que mais para frente eu iria explicar ela. Por que é muito importante também cumprir essas quests aqui diárias? Porque à medida que você vai pegando os rewards, você vai ganhar essa barrinha aqui, mas ela parece uma espécie de uma pilha de energia, né? E é com ela que você vai conseguir fazer a evolução do poder do seu momo acoplado ao herói, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Abrir aqui, no caso, o meu Riot de novo. Vou clicar aqui no momo. Percebam que eu tenho esse Polish aqui, né? O que é esse Polish? À medida que eu for clicando nele, vai mudando a skill que está no meu momo. Lembra um pouco o Token Master, as skills do Token Master, quando você vai evoluindo ela até alcançar aquela classe dourada. É a mesma coisa aqui. Então, nesse momento, eu estou num Rage 3 aqui, ó, um Rage 3, né? Eu vou clicar em Polish, por exemplo. Olha, subiu para Anger 3. Só que existem mais poderosas do que essa. E como que eu consigo saber isso? Se eu clicar aqui em Skill Manual, ele mostra, ó, o primeiro nível, segundo, terceiro e quarto. Então, obviamente, o quarto nível é o que eu estou buscando. É quando vai ficar em amarelo a escrita, tá vendo? E aí, de cima para baixo, vai tendo um nível de importância nessas skills aqui. Óbvio que essa Firepower nível 4 aqui é uma das mais fortes, tá? Seguida de Charge, Rage, Anger e assim por diante. Então, o que é importante? Você vai usando aqui, ó,
para cada vez que eu tento alcançar uma skill melhor, ele vai gastar 2 dessa pilinha verde. Então eu vou tentar de novo, ó. Pronto, eu consegui um Rampage 4, que já é em amarelo aqui, ó, um laranjinha, né? Olha o que já muda automaticamente. Se eu tentar de novo agora alterar, ele vai me cobrar 10 dessas barrinhas e não mais 2. Então a questão é, quando atinge esse amarelo, você automaticamente tem que pagar um valor muito mais alto. Por isso que eu falei que é muito semelhante lá ao Token Master. Para quem joga o Token Master deve estar sacando o que eu estou falando aqui, tá? Então é muito importante também ficar de olho nisso, porque isso dá um up no poder do herói, tá? Então, ó, subiu aqui para 156.645 o nível de poder do meu Riot, ok? Então, uma dica super importante aí. Um outro ponto que às vezes é válido, é uma questão minha estratégica, às vezes esse poder pro Riot, de repente está fraco e eu não quero mais arriscar, eu posso ir num outro herói meu, que de repente tá com algo mais poderoso, dentro daquela planilha que eu mostrei aqui do skill manual, e você pode trocar esses momos de lugar, tá? Você pode substituir esse momo, jogar em outro herói, que ele vai carregar junto com ele essa skill, essa habilidade que você ativou nele, certo? Muito bem, então agora fechei totalmente o ciclo dos heróis aqui. Vamos para um próximo item, tá? Bom, aqui então em Chapter, que é o próximo botão que eu vou explicar, o que acontece? Uma outra tela aparece para mim. Chapters são capítulos de batalha que eu tenho que fazer contra o computador, certo? Então aqui, o que eu tenho que fazer? Basicamente, todo dia, esse Quick AFK, ele me atualiza, tá? Aparece exclamação com bônus para mim. Mas eu vou pegar aqui e fazer um geral dentro dessa tela. Não vou falar sobre as colunas que eu já expliquei, mas eu vou pegar os itens que são novos. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando eu clico nessa caixinha aqui, ó, que é o Level Store, quando eu comento com vocês lá no início que tem uma opção que vocês vão investindo no Mobox lá e vão comprando recursos dentro do game, quando vocês fazem isso, a plataforma ela te devolve uma parte desse investimento. Ou seja, o que está explicando aqui? Ó? Que se eu tiver 10 chaves, eu consigo ganhar de volta 28 Mobox. Como que eu ganho essas chaves? Ó, você precisa, né? Você pode adquirir 2 chaves para cada 10 M-Box consumido acumulativo dentro do game. Então, para cada 10 M-Box que eu investir, eu ganho 2 chaves. A hora que eu acumulo 10, que é o mínimo aqui, eu posso vir e trocar essas 10 chaves por 28 Mobox de volta. Então é como se a plataforma estivesse te devolvendo uma parte do valor que você está investindo dentro do game, tá? Agora, um dado importante é assim, ó, isso aqui era diferente anteriormente, eu não vou entrar nem no mérito da questão, porque senão vai confundir vocês. E pode ser que isso aqui sofra mudanças, tá? Então é sempre importante vocês irem se atualizando. Então nesse momento está funcionando assim, tá? Gastou lá, para cada 10 Mobox ganha 2 chaves, com um mínimo de 10 você troca por 28 Mobox de volta, já vai diretamente para a tua carteira. Eu usei bastante isso aqui, tá? Então fica uma dica aí para quem quer fazer investimento, em que às vezes assusta os valores que você está vendo ali, mas você já sabe que uma parte você vai conseguir resgatar. A única dica que eu reforço é, antes de fazer investimento, vem aqui nessa tela e vê como que está no momento. Pode ser que você vai estar assistindo esse meu vídeo daqui a algum tempo, e pode ser que a regra tenha mudado, e eu não quero que você seja prejudicado quanto a isso, tá? Então, voltando aqui, o Quick AFK, eu vou clicar nele aqui, e quando eu clicar aqui em Free, ele está me dizendo que ele pode me dar esse tipo de premiação. Essas 3 primeiras são garantidas. Daqui para frente ele vai me dar aleatório. Às vezes ele não me dá nenhuma dessas, tá? Então depende muito de dia para dia, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, Free. Ó, foi bem generoso hoje. Ele me deu medalha, me deu arma. Às vezes não me dá nada disso, só entraria essa experiência aqui no final e tá tudo certo. Aí ele mostra que eu tenho mais 5 chances, ó. Então eu posso vir aqui dar tiros com um M-Box e tentar ganhar mais premiações. Eu tenho direito a 6 por dia, tá? Então basicamente o Quick AFK é isso. Aí eu tenho o Auto Challenge, Challenge e tem o baú. O baú eu já expliquei, que quando você clica ele vai gerando rewards aqui, premiações, tá? Para você. E agora o Challenge e o Auto Challenge, o que acontece? Quando começa a Season, não vai ter o Auto Challenge. Você vai clicar em Challenge e ele vai começar a caminhar nas fases aqui para você. Você vai compor o teu time,
Então eu vou clicar aqui, por exemplo, eu vou escolher que eu quero a down aqui como front sector. Vou clicar nesse segundo e vou colocar de repente o finger. E nesses dois últimos eu vou colocar o luminous e vou colocar o riot, por exemplo. Então pronto, eu vou disparar aqui o start e vai começar o game, tá? Lembrando que tem também aqueles recursos que eu mostro lá em Relix para vocês, eu não vou explicar novamente, tá? Mas tem aqui, vocês podem usar, são recursos manuais, tá, gente? Esses recursos você tem que ir clicando neles para eles irem acontecendo, tá? Quando eu clicar aqui em Start Battle, vai aparecer aqui aquela velocidade, eu posso subir ela, e aí eles vão combater, tá? Nessa versão, eu consigo fazer o controle manual dos recursos dos meus heróis, tá? Quando eu clico, então, aqui na opção Challenger, me dá esse poder. Quando eu clico em Auto Challenger, ele vai iniciar a partida e vai sozinho fazer o combate, tá? O que é bom e o que é ruim? No início é ótimo, eu coloco aqui em automático e deixo direto, tá? Por quê? Quando abre a Season, vários desses recursos estão bloqueados e dependem de um alcance de level lá em Chapter para você desbloquear. Então, Legion, vamos supor que eu tenho que estar no Chapter 30 para desbloquear. Ou no level aqui do meu herói para desbloquear. Você vai ter que utilizar o Chapter aqui para que isso aconteça, tá? Porque quando você vai fazendo isso, você vai andando esses capítulos e você também vai ajudando a aumentar o level aqui do teu herói, tá? Agrega bastante aqui, tá? Bastante mesmo. Então fiquem atentos a isso. Então quando eu coloco em Auto Challenger vai rolar isso. No nível que eu estou atualmente, por exemplo, eu já não estou mais pondo em Auto Challenger porque o meu time não está sendo autossuficiente muitas vezes para passar os líderes, tá? Ó, cada cabecinha dessa aqui que aparece são os líderes e no final a recompensa que você vai adquirir. Então para mim, por exemplo, agora ó, eu iria adquirir esse capacete, tá? Mas para eu chegar eu tenho que passar tudo isso aqui. Pode ser que eu dê um Auto Challenger agora e vai conseguir, tá? Mas vai chegar um momento que o teu time não consegue mais passar. E às vezes você indo em Challenger no manual, você consegue. Porque o time do automático às vezes não funciona. Às vezes eles não disparam o poder dourado do herói de vocês na hora certa. Então manualmente você consegue fazer isso. Então eu já várias vezes passei aqui fases que no automático não estava indo, simplesmente usando o manual. Então é outra dica de ouro que eu deixo aqui para vocês, galera. Aquele like aqui no vídeo, me ajudem, tá? Ajudem a promover o canal, tá? Depois aqui então em Chapter acabou, é isso, tá? São essas as opções. Aí eu vou para a Arena. Aqui em Arena é o que a gente chama de Player to Player, tá? Então é o combate de player para player. No Chapter é player contra o computador. Então aqui, o que acontece? Você vai clicar em Challenger. Vejam que eu tenho 13 para 20 aqui, tá? Ou seja, eu tenho disponível 13 combates e o meu máximo diário é 20. Fiquem atentos, porque se acumular 20, bateu 20, as horas a mais que passarem, vocês não recuperam. Vocês vão perder batalhas. Então, a cada 1 hora, vocês ganham uma nova batalha aqui, tá? E também tem situação que você pode comprar batalhas. Que é só clicar aqui no maisinho, vai pagar um M-Box. Você pode comprar, tem uma quantidade X por dia também. E tem alguns plus que você pode ir ganhando aqui. Me parece que alguns packs que você compra lá, até mostrei para vocês, vocês vão ganhando mais batalhas aqui diárias, tá? Então, de cima para baixo, vamos lá na explicação. Aqui eu tenho uma linha, que essa linha, à medida que eu vou alcançando essa quantidade de estrelas, que eu vou acumulando nas batalhas, eu vou ganhando prêmios também, tá? Então, eu já clamei o de 50, mas percebam que eu já caí de 50, ó. Caí para 44, me parece aqui. Alguns adversários já me atacaram nessa noite, provavelmente, e me fizeram perder estrelas. Então retraiu e eu tenho que começar a alcançar novamente, tá? Então à medida que vocês vão alcançando, vocês vão resgatando esses prêmios, vocês vão clicando em cima deles para clamar eles, tá? Quando eu clico aqui em Challenger, eu vou ir diretamente para o combate contra os meus adversários. Vai haver um sorteio e eu vou combater ele. Mas antes de clicar, eu quero mostrar o seguinte. Aqui em Dale Rewards são as premiações que eu ganho pelo ranking que eu estou nesse momento. Defense. É muito importante essa área. Aqui você monta a tua linha de defesa, tá? Você vai escolher aqui onde você quer colocar o teu herói. Você pode ir mudando de posição, inclusive. Ou você pode clicar em cima dele e você pode colocar para remover
e vai colocar aqui um outro herói que você queira. No caso, eu vou manter ela, tá? Você pode também arrastar um sobre o outro aqui para ir mudando eles de posição, tá? Então, como eu falei para vocês, o máximo de heróis que vocês podem ter é até 6. Eu sempre consigo desbloquear até 5. E aí eu venho aqui e vou posicionando quem eu quero. Feito isso, você dá um save, né? E fecha. Por que isso é importante? Se você não mexer aqui, por default, você vai ficar com um herói só. E aí a galera geral vai atacar você e você vai estar com a sua defesa desprovida. E você vai, consequentemente, perder estrelas aqui, tá? Então essa é a dica importante. E aqui em Record, vai mostrar para vocês as últimas batalhas que aconteceram. E você tem a chance de fazer revenge aqui. Você tem a chance de pegar algum adversário, você vai olhar e vai falar assim, pô, cara, ó, esse herói aqui, esse cara, por exemplo, eu consigo ganhar dele. Com certeza eu consigo. Porque eu tenho heróis maiores do que ele. Então ele me roubou algumas estrelas. Eu vou lá e vou atacar ele de volta e vou tentar recuperar essas estrelas. Aí eu vou clicar em Revenge e vou usar. Você tem uma quantidade X de Revenge por dia também, tá? Se eu não me engano, acho que são 5. Não tenho certeza. Me fugiu de cabeça aqui agora, tá? Bom, então agora eu já consegui explicar para vocês o todo aqui da tela. Vamos clicar aqui em Challenger. Ó, me trouxe um adversário que o poder dele é de 332 mil. O meu está em 400 e pouco. Isso é garantia de vitória? Nem sempre, tá? Então eu vou clicar aqui em Go to Battle. Ele já traz a formação que eu tinha colocado defensiva, ele traz ela para mim aqui também. Então caso você queira fazer alguma mudança, você pode vir aqui também remover, fazer replace ou simplesmente trocar eles de lugar. Você pode simplesmente arrastar aqui ou fazer qualquer uma dessas outras mudanças, tá? No caso aqui, por que eu falei que nem sempre? Ó? Essa minha adversária, ela tá com time light igual eu. Só que ela tá com 4 light. Eu tô com 3 lights e 1 laranja. Quando você usa uma quantidade maior de heróis da mesma classe, você ganha bônus. Ó. Eu tô com uma classe 3 de bônus aqui, porque eu tô com 3 usuários. Esse meu adversário está usando 4. Pode ser que a classe de bônus dele, de repente, compense a perda que ele tem de poder para mim. Vamos ver na prática como vai funcionar? Vou clicar aqui em Start Battle. Esse sorteio que foi feito ali também é muito complicado. Ó, caiu Storm. Storm vem uma galera pesada de adversários aqui, normalmente. Então isso também, de alguma forma, incide, tá? Pode ser que eu estivesse lutando contra um time aqui que não fosse light igual ao meu e esse time tivesse uma performance melhor quando a opção é Storm. Tá? Ele fosse da classe Storm, pelo que eu já entendi desse game, se eu sou da classe Storm, eu elimino mais fácil os adversários Storm. Se eu sou da classe Light e o sorteio me traz Light, eu vou conseguir eliminar mais fácil e meu adversário, se ele for vermelho ou laranja, ele não vai ter tanta facilidade. Mas aí também incide em cima de poder. Então tem muitas variáveis aqui que justificam. Por que eu estou falando isso? Cara, às vezes acontece de eu perder. Eu estou com 800 de poder, eu perco com um cara de 500. Perco estrelas para esse cara, eu perco totalmente. Por quê? Porque muitas vezes o time dele foi favorecido aqui nesse sorteio, tá? Ou pela classe de bônus que ele tem aqui. Então é bem complicado, tá? Tem que ficar de olho nisso, porque senão você vai achar que a plataforma está te lesando e na verdade não. Isso incide no cálculo, tá? Ó. Então eu vou clicar aqui em... Está em X3, por isso está indo bem rápido. Eu vou clicar aqui em Skip para já encerrar e me dar o resultado final. Nesse caso eu consegui alcançar 3 estrelas. Então ó, eu subi alguns estágios aqui no ranking. Tá? E eu ganhei 3 estrelas lá. Então tem 2 níveis de premiação. O primeiro é a estrela, que vai te dar esses rewards. E o outro é a tua classificação do ranking, que é para onde eu vou agora no final. Ó. Então eu tenho 3 níveis de ranking aqui. Tá? Além daquele ranking do pique lá, que eu não vou falar, porque eu já expliquei quando eu mostrei lá em Relix para vocês. Tá? Na área de Relix. Né? Aqui eu tenho 3 níveis de ranking. Então, ó, eu como passei a noite toda dormindo, obviamente, eu não joguei. Eu preciso agora fazer minhas batalhas para voltar para dentro do ranking de 500 se eu quiser tentar ganhar alguma premiação. Ontem eu fui dormir, eu estava em 288. Eu caí agora para 566. Então eu vou ter que fazer as batalhas novamente, tentar alguma classificação. Até agora eu não tenho conseguido. Mas por quê? Eu não vinha dando atenção nesse game. Eu não estava investindo, eu não estava jogando as partidas. Essa é a primeira season que eu estou levando a sério. Eu joguei todas as partidas, não perdi nenhuma, no sentido lá das 20 que eu tenho. Não deixei passar de 20 e perdi elas, tá? Então vou tentar essa season classificar alguma coisa aqui. Óbvio que o meu foco é começar a ranquear. A segunda opção é o Hero aqui, ó. No ranking de Hero, eu estou em 287 e estou ganhando uma premiação.
tá? Nessa season, por exemplo, eu peguei um light aqui, num dos tiros que eu dei. Foi muita sorte. Quando pega um light, ele te dá bastante bônus aqui, tá? De premiação. Então me subiu bem aqui no ranking. Ou seja, como que você consegue ranquear aqui? Você tem que ficar dando tiros, comprar heróis não vale, tá? Para isso. Então, por exemplo, no market, se você comprar um herói light, não vai te dar bônus nenhum aqui. Então, basicamente, é investindo em tiros para você ir conseguindo pegar os heróis, tá? Ou evoluindo, se eu não me engano. Quando evolui aqui os heroes também, para uma classe 5, dá uma quirelhinha aqui de premiação também, tá? Então, essa é a forma de participar. E tem o do Chapter, que é o Chapter Ranking, que nesse momento eu não estou ranqueando, eu estou em 810, mas eu também não estava jogando. Eu vou dar uma focada no fim de semana, vou tentar ganhar Chapter aqui para melhorar minha posição também dentro do ranking, tá? Então, pessoal, basicamente o Game Moland é isso. Espero ter ajudado vocês com esse aulão. Se vocês tiverem alguma dúvida, passou alguma informação, deixa aqui nos comentários. Se vocês sabem alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, deixa nos comentários também, cara. Pô, vamos nos ajudar aqui dentro da comunidade, tá? Agradeço demais a audiência de vocês. Então, quando eu peço, deixa um like aqui no vídeo, galera. Puxa, esse like não custa nada para vocês, mas ajuda demais para mim, porque faz com que o YouTube mostre mais os meus vídeos e faça o canal crescer. Então, deixa aquele like que vale, puxa, demais para mim, principalmente num aulão como esse que eu fiquei hora aqui gravando para vocês, vou ficar horas editando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana eu estou postando conteúdos de Mobox, tá? E pretendo fazer isso frequente, além de outros conteúdos que eu estou trazendo aqui para o canal, que são reviews, entre outras coisas, tá? Ativa o sininho para receber as notificações, então. E agradeço demais a audiência de vocês, tá? É sempre muito bom poder contar com vocês e fazer com que o canal cresça cada vez mais. Então, super gratidão aqui pela audiência de vocês e espero vocês num próximo vídeo. Fui!